Sir Arthur Conan Doyle, A Aventura de um Cliente Ilustre, seguido de O Último Adeus de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes e Dr. Watson, uma dupla infalível. Estão aqui reunidas duas emblemáticas histórias de Sir Arthur Conan Doyle, protagonizadas por Sherlock Holmes e pelo seu colaborador de longa data e amigo, Dr. Watson. A Aventura de um Cliente Ilustre é um dos contos que integram The Case Book of Sherlock Holmes. Na trama, o adversário de Sherlock Holmes é um refinado e misterioso barão que por trás de um belo rosto esconde crimes terríveis. Já em O Último Adeus de Sherlock Holmes, publicado na revista Strand em 1917, Sherlock Holmes é chamado para trabalhar como espião, enquanto a Grã-Bretanha se prepara para a Primeira Guerra Mundial. Este, que é um dos textos da maturidade de Conan Doyle, é também um epílogo triunfal da carreira do famoso detetive de Baker Street. Prefácio. Temo que o Sir Sherlock Holmes possa se tornar um desses tenores populares que, tendo sobrevivido a seu tempo, segue receptivo à ideia de fazer sucessivas despedidas às suas indulgentes plateias. Isso tem que acabar, e Holmes deve seguir o destino de toda a carne, material ou imaginária. Certas pessoas gostam de pensar que existe uma espécie de limbo fantástico para os filhos da imaginação, um lugar estranho, impossível, onde os galãs de Fielding continuam amando as beldades de Richardson, onde os heróis de Scott seguem garborosos, onde os deliciosos Cockneys de Dickens ainda provocam risadas e os personagens mundanos de Thackeray continuam levando suas carreiras repreensíveis. Talvez em algum cantinho de tal Valhalla, Sherlock e seu Watson encontrem um lugar provisório, enquanto algum detetive mais astuto e um parceiro ainda menos sagaz possam preencher a vaga deixada por eles. A carreira de Sherlock foi longa, se bem que se possa exagerá-la. Velhos senhores decrépitos que se aproximam de mim e declaram que as aventuras dele foram decisivas na formação de suas leituras quando pequenos, não recebem de mim a resposta que parecem esperar. Ora, ninguém está ansioso para ser confrontado com sua idade de modo tão descortês. Atento-me friamente aos fatos. Holmes fez sua estreia em Um Estudo em Vermelho e em O Signo dos Quatro, duas pequenas obras publicadas entre 1887 e 1889. Foi em 1891 que Um Escândalo na Boêmia, o primeiro de uma longa série de contos, apareceu em The Strand Magazine. O público o recebeu muito bem e ficou desejoso de mais. Assim, daquela data em diante, 36 anos atrás, esses contos vêm sendo publicados em séries descontinuadas, que agora perfazem não menos do que 56 histórias reunidas em As Aventuras, As Memórias, O Retorno e O Último Adeus, de modo que sobraram dispersos esses 12 contos publicados nos últimos anos, e que agora estão reunidos sob o título de Os Casos de Sherlock Holmes. Ele começou suas aventuras em pleno coração da última era vitoriana, atravessou o curto reinado de Edward e conseguiu administrar e manter seu próprio pequeno nicho mesmo nesses dias frenéticos. Dessa forma, seria verdade dizer que aqueles que o leram primeiramente quando jovens viveram para ver seus próprios filhos acompanharem as mesmas aventuras na mesma revista. É um exemplo esmagador da paciência e da lealdade do público britânico. Eu estava plenamente determinado, ao concluir as memórias, a encerrar a carreira de Holmes, pois sentia que as minhas energias literárias não deviam ser direcionadas de modo tão direto para apenas um canal. Aquele rosto pálido e de traços definidos, aquela figura laça, estava roubando uma parte irrecuperável da minha imaginação. Cumpri a dura missão e, afortunadamente, nenhum médico legista ocupou-se do atestado de óbito. E assim, após um longo intervalo, não me foi difícil responder ao lisonjeiro pedido de explicar meu temerário ato. Jamais me arrependi do que fiz, pois de fato, na prática, descobri que esses pequenos esboços não evitaram que eu explorasse e encontrasse as minhas limitações em campos tão variados da literatura como a história, a poesia, os romances históricos, a pesquisa psíquica e o drama. Ainda que Holmes não tivesse existido, eu não teria ido além, apesar de que ele talvez tenha atrapalhado um pouco o caminho para o reconhecimento dos meus trabalhos literários de maior seriedade. Pois bem, leitor, digamos adeus a Sherlock Holmes. Agradeço sua constância no passado, esperando que tenha trazido algum retorno, mesmo que na forma de distração para as preocupações da vida, estimulando a mudança de pensamento que só pode ser encontrada no reino encantado do romance. Arthur Conan Doyle, 1927. A Aventura de um Cliente Ilustre. Agora são águas passadas, foi o comentário do Sr. Sherlock Holmes quando, pela 10ª vez em muitos anos, pedi seu consentimento para revelar a história que se segue. Assim obtive finalmente permissão para colocar no papel o que foi, em alguns aspectos, o momento supremo da carreira do meu amigo.
Tanto Holmes quanto eu tínhamos uma queda pelo banho turco. Era depois de fumar na deliciosa lassidão da sala de secagem que eu o encontrava menos reticente e mais humano do que em qualquer outro lugar. No piso superior do estabelecimento da Avenida Northumberland havia um canto isolado, onde dois divãs ficavam um ao lado do outro. Era neles que estávamos deitados naquele 3 de setembro de 1902, o dia em que a história começa. Perguntei a ele se alguma coisa o estava incomodando, e como resposta ele nervosamente lançou seu braço fino e longo para fora dos panos que o envolviam, arrancando um envelope do bolso interno do casaco que estava pendurado ao seu lado. Pode ser a preocupação de um tolo egocêntrico. Pode ser uma questão de vida ou morte, ele disse, enquanto me alcançava o bilhete. Não sei nada além do que esta mensagem me diz. Era o Clube Carlton, com a data da noite anterior. Eis o que li. Lord James Damery apresenta seus cumprimentos ao Sr. Sherlock Holmes e entrará em contato com ele às 16 horas e 30 minutos de amanhã. Sir James pede para dizer que a questão que o leva a consultar o Sr. Holmes é muito delicada e também muito importante. Confia por essa razão que o Sr. Holmes fará qualquer esforço para comparecer ao encontro, confirmando com um telefonema para o Clube Carlton. Não preciso dizer que confirmei o encontro, Watson, falou Holmes, assim que lhe devolvi o papel. Você sabe alguma coisa sobre esse tal Damery? Apenas que seu nome é famoso na sociedade. Bem, posso lhe contar um pouco mais do que isso. Ele tem a reputação de ser capaz de manter assuntos delicados fora das páginas dos jornais. Você deve estar lembrado das negociações dele com Sir George Lewis a respeito do caso do testamento de Hamerford. Ele é um homem do mundo, com um talento natural para a diplomacia. Creio por isso que não se trata de uma pista falsa e que ele realmente precisa da nossa ajuda. Nossa? Bem, se não for incômodo para você, Watson, será uma honra. Então já sabe a hora, 4h30. Até lá, podemos tirar o assunto de nossas cabeças. Eu estava, nessa ocasião, morando com meus próprios aposentos na rua Queen Anne, mas me encontrava nas redondezas da Baker Street antes da hora marcada. Eram pontualmente 4h30 quando o coronel James Damery foi anunciado. É praticamente desnecessário descrevê-lo, já que muitos devem lembrar do tipo porte parrudo, da respeitabilidade de sua figura, da cara larga e bem barbeada, e acima de tudo daquela voz de agradável maciez. Seus olhos cinzentos de irlandês irradiavam franqueza, e os lábios pequenos e inquietos revelavam seu bom humor. Sua majestosa cartola, sua casaca escura, de fato cada detalhe do alfinete de pérola que prendia a gravata negra de seda, as polainas da levanda sobre os sapatos engraxados, denotava o cuidado meticuloso com que se vestia e pelo qual era famoso. O grande e poderoso aristocrata tomou conta da pequena sala. Claro, estava preparado para encontrar Dr. Watson, ele observou, fazendo-me uma reverência. A ajuda dele pode ser muito necessária para o problema que teremos de enfrentar, Sr. Holmes. Estamos lidando com um homem cuja violência literalmente não tem limites. Devo dizer que não há, na Europa, homem mais perigoso. Tive muitos oponentes que receberam esse título lisonjeiro, disse Holmes, com um sorriso. O senhor fuma? Então me dará licença para acender o meu cachimbo. Se o homem que o senhor teme é mais perigoso do que o finado professor Moriarty, ou do que o ainda vivo coronel Sebastian Moran, então vale a pena conhecê-lo. Posso perguntar como ele se chama? Já ouviu alguma vez falar do Barão Gruner? Fala do assassino austríaco? O coronel Damery chacoalhou suas mãos enluvadas enquanto sorria. O senhor não deixa passar nada, Sr. Holmes. Maravilha! Então já o classificou como assassino? É minha obrigação acompanhar a evolução dos crimes no continente. Quem poderia ter dúvidas sobre a culpa desse homem tendo lido sobre o que ocorreu em Praga? Um detalhe puramente técnico da legislação e a morte de uma testemunha em circunstâncias suspeitas o salvaram. Tenho certeza absoluta de que ele matou a própria esposa naquilo que foi chamado de acidente na Splügen Pass. É como se eu pudesse vê-lo executando o crime. Eu sabia, além disso, que ele tinha vindo para a Inglaterra e que, cedo ou tarde, me daria algum tipo de trabalho. Bem, qual é o problema com o Barão Gruner? Presumo que ele não tenha nada a ver com essa antiga tragédia, certo? Certo, é muito mais sério do que isso. Vingar um crime é importante, evitar outro, porém, é mais. É uma coisa horrível notar que um evento tenebroso, uma atrocidade, está se armando diante de seus olhos. O Sr. Holmes perceber o que inevitavelmente vai acontecer e, ao mesmo tempo, ser incapaz de fazer qualquer coisa para evitar, pode um ser humano passar por provação maior? Talvez não. Então o senhor simpatizará com os interesses do cliente que estou representando. Eu não havia entendido que o senhor era apenas um intermediário. Quem é o principal interessado? Sr. Holmes, peço encarecidamente que não me pressione com essa pergunta. É importante que eu possa garantir a ele que o seu honrado nome não será de nenhum modo envolvido na questão. Seus motivos são, sob todos os aspectos, nobres e justos, mas ele prefere permanecer incógnito.
Não preciso dizer que seus honorários estão garantidos e que o senhor terá total liberdade para atuar. Tem certeza de que o nome do cliente é mesmo fundamental? Lamento, disse Holmes. Estou acostumado a encontrar o mistério em apenas uma das pontas dos meus casos. Tê-lo nas duas extremidades é muito complicado. Temo, Sir James, que terei que declinar a oferta. Nosso visitante ficou extremamente perturbado. Seu rosto grande e sensível foi obscurecido pelo desapontamento. O senhor não tem ideia do feito do seu ato, Sr. Holmes, ele disse. Desse modo, me coloca num dilema seríssimo, pois tenho certeza de que o senhor se sentiria orgulhoso de pegar este caso se eu pudesse revelar tudo o que sei. Ao mesmo tempo, uma promessa me impede de fazê-lo. Posso pelo menos contar-lhe o que me foi permitido? Contanto que fique claro que não estou assumindo nenhum compromisso, não vejo problema. Isso está claro. Em primeiro lugar, o senhor sem dúvida já ouviu falar do general Demerville? Demerville, famoso por Khiber? Sim, ouvi falar dele. Ele tem uma filha, Violet Demerville. Jovem rica, linda, culta, maravilhosa em todos os sentidos. Essa filha adorável e inocente, que nós estamos encarregados de salvar das garras de um demônio. Isto quer dizer que Barão Gruner exerce algum poder sobre ela? O maior de todos os poderes que se pode exercer sobre uma mulher, o poder do amor. Esse indivíduo é, como o senhor deve saber, incrivelmente belo, de fino trato, dono de uma voz suave, além de possuir aquele ar de romance e mistério que tanto atrai uma mulher. Dizem que ele pode fazer qualquer uma ajoelhar-se aos seus pés e que sabe muito bem se aproveitar disso. Mas como foi que um homem desses conseguiu conhecer uma dama da categoria da senhorita Violet Demerville? Foi um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Os passageiros, embora gente seleta, compraram individualmente suas passagens. Os promotores só perceberam a presença do barão quando já era tarde demais. O vilão aproximou-se da jovem com tanta artimanha que logo havia lhe conquistado completa e absolutamente o coração. Dizer que ela apenas ama expressa mal a questão. Ela o venera, está obcecada por ele. Não há nada na terra além dele. Qualquer coisa que se diga contra ele será ignorada. Já se tentou de tudo para curá-la dessa loucura. Nada parece funcionar. Resumindo a história, ela lhe fez uma proposta de casamento para o mês que vem. Como já é maior de idade e tem um gênio inflexível, será difícil encontrar um modo de preveni-la. Ela sabe o que aconteceu na Áustria? O demônio astuto contou a ela todos os detalhes podres dos escândalos de sua vida pública, mas sempre de uma maneira que pudesse fazer o papel de mártir. Ela aceitou cada detalhe dessas versões e não escutará nada que alguém diga o contrário. Minha nossa! No entanto, creio que o senhor deixou escapar inadvertidamente o nome de seu cliente, não? Trata-se sem dúvida do general Demerville. Nosso visitante inquietou-se na cadeira. Lamento desapontá-lo, Sr. Holmes, mas isso não seria possível. Demerville está arrasado. O poderoso soldado de outrora foi totalmente desmoralizado pelo incidente. Perdeu a firmeza que tantas vezes fora sua companheira no campo de batalha, tornando-se um velho fraco e vacilante, completamente incapaz de enfrentar um salafrário do porte desse austríaco. Meu cliente, no entanto, é um antigo amigo do general, alguém que o conheceu na intimidade por muitos anos e adquiriu assim um interesse paternal pela garota, desde que ela saiu das fraldas. Ele não pode ver esta tragédia se consumar de braços cruzados. Não há nada que a Scotland Yard possa fazer. Foi por sugestão dele que seu nome foi lembrado, mas como eu disse, com a premissa de que seu próprio nome não fosse envolvido na questão. Não tenho dúvida, Sr. Holmes, de que, em suas habilidades, o senhor facilmente conseguiria traçar o caminho que me liga ao meu cliente. Permita-me, contudo, por uma questão de honra, pedir que não o faça. Não lhe tire o anonimato. Holmes deu um sorriso enigmático. Seguramente posso atender ao seu pedido, ele disse. Devo dizer que seu problema me interessa e que estou preparado para analisá-lo. Como podemos estabelecer contato? Me encontrará no Clube Carlton, mas em caso de emergência há um telefone particular, XX31. Holmes anotou o número e sentou, ainda sorrindo, com um caderno de notas aberto sobre os joelhos. O atual endereço do barão, por favor? Vernon Lodge, próximo de Kingston. Ele teve sorte com algum negócio escuso e se tornou um homem rico, o que naturalmente o torna o oponente ainda mais perigoso. Ele está em casa neste momento? Sim. Além daquilo que o senhor me disse, há mais alguma informação que possa me dar a respeito desse homem? Gosta de coisas caras, tem especial apreço por cavalos, por um curto período de tempo jogou polo em Hurlingham, mas então o boato sobre praga se espalhou e ele teve que sair. É colecionador de livros e pinturas, com um lado artístico muito forte em sua natureza. Ele é, acredito, sabiamente uma autoridade em cerâmica chinesa. Ele escreveu um livro sobre o assunto. Uma mente complexa, disse Holmes. Todos os grandes criminosos a possuem. Meu velho amigo Charles Peace era um vitorioso no violino. Wainwright era, no mínimo, um artista. Poderia citar muitos outros exemplos. Bem, Sir James, informe ao seu cliente que me concentrarei no Barão Gruner. Não posso dizer mais nada.
Tem algumas fontes de informação que são exclusivas, e ouso dizer que encontraremos um jeito de esclarecer o assunto. Quando o visitante nos deixou, Holmes ficou por tanto tempo absorto em seus pensamentos que parecia ter esquecido da minha presença. Finalmente, contudo, voltou rapidamente à terra. Bem, Watson, alguma ideia? Perguntou. Creio que o melhor seria você ir pessoalmente falar com a jovem. Meu caro Watson, se o pai dela, um pobre velho arruinado, não conseguiu demovê-la, como eu, um estranho, seria capaz de fazê-lo? E além do mais, devemos guardar essa sugestão para o caso de tudo mais falhar. Creio que devemos começar de um ponto de vista diferente. Prefiro imaginar que Shinwell Johnson possa nos dar uma ajuda. Não tive a oportunidade de mencionar Shinwell Johnson nessas memórias porque raramente escrevo sobre os casos mais recentes da carreira de meu amigo. Durante os primeiros anos do século, ele se tornou um valioso ajudante. Johnson entristeço-me dizer que fez sua fama primeiramente como um perigoso vilão e cumpriu 2 penas em Parkhurst. Finalmente, regenerou-se e tornou-se aliado de Holmes atuando como seu agente no submundo do crime londrino, obtendo informações que muitas vezes provaram ser de vital importância. Se Johnson tivesse trabalhado como informante da polícia, logo teria sido descoberto. Mas como ele lidava com casos que nunca chegavam aos tribunais, seus companheiros jamais perceberam a natureza de suas atividades. Com o glamour de 2 condenações pesando nas costas, ele tinha a entrée de cada clube noturno, pensão barata e casa de jogos na cidade, e sua percepção aguçada e seu raciocínio rápido fizeram dele um agente ideal para obter informações. Era para ele que Sherlock Holmes propunha recorrer agora. Não me foi possível seguir imediatamente os passos do meu amigo, pois eu tinha os meus próprios compromissos profissionais, mas fiquei de encontrá-lo mais tarde naquela noite no Simpsons, onde, sentado em uma pequena mesa e em frente à janela, olhando para o apressado fluxo de vida na Strand, ele me contou o que tinha acontecido. Johnson está na caça, ele disse. Pode ser que ele encontre alguma sujeira nos negros recessos do submundo, porque é lá, entre as raízes negras do crime, que devemos procurar pelos segredos do nosso homem. Mas se a dama não quer aceitar o que já é sabido, por que alguma nova descoberta faria diferença? Quem sabe, Watson? O coração e a mente das mulheres são quebra-cabeças insolúveis para um homem. Um assassinato pode ser perdoado ou explicado, do mesmo modo que uma pequena ofensa pode se tornar grave. O Barão Gruner me fez um comentário. Ele me fez um comentário? Oh, por segurança, não contei todos os meus planos a você. Bem, Watson, gosto do corpo a corpo com o adversário. Gosto de olhar nos olhos dele e conhecer pessoalmente a matéria do que é feito. Quando passei a Johnson as instruções que ele precisava, peguei um Tilbury até Kingston e encontrei o barão afável e bem disposto. Ele o reconheceu? Nenhuma dificuldade quanto a isso, porque eu simplesmente enviei-lhe o meu cartão. Ele é um ótimo oponente, frio como gelo, a voz macia e sedosa como a de uma de suas modistas, venenoso como uma cobra. É um criminoso de berço, um verdadeiro aristocrata do crime. Por fora parece convidar para o chá da tarde, por dentro esconde a crueldade de um assassino. Sim, fiquei satisfeito por ter obtido a atenção do barão Adalbert Gruner. Você disse que ele foi afável? Como um gato que ronrona imaginando enxergar ratinhos apetitosos. A afabilidade de algumas pessoas é mais mortal do que a violência de algumas grosseiras. O modo como me saudou foi característico. Sabia que iria encontrá-lo cedo ou tarde, Sr. Holmes, ele disse. O senhor foi contratado sem dúvida pelo General Demerville, com a missão de impedir meu casamento com a filha dele, Violet. Estou certo, não? Concordei. Meu caro, ele disse, o senhor conseguirá apenas arruinar a sua bem merecida reputação. Será um trabalho infrutífero para não falar que pode haver algum perigo. Não há qualquer chance de o senhor ter sucesso. Vou lhe dar um conselho sério. Abandone de vez a missão. É curioso, respondi. Mas esse é o mesmo conselho que eu pretendia lhe dar. Respeito sua inteligência, barão, e o pouco que vi de sua personalidade não alterou meu conceito. Vamos falar francamente de homem para homem. Ninguém quer desenterrar o seu passado, fazê-lo sentir-se inutilmente desconfortável. É assunto encerrado e agora o senhor navega em águas calmas. Mas se insistir nesse casamento, acabará por conquistar um enxame de inimigos poderosos que jamais o deixarão em paz, até que eles tenham transformado a Inglaterra num lugar quente demais para o senhor. Vale a pena esse jogo? Seria certamente mais sábio de sua parte deixar a moça em paz. Não seria nada agradável para o senhor se os fatos do seu passado viessem à tona para ela. O barão tinha pequenos pelos engomados debaixo do nariz, como as pequenas antenas de um inseto. Eles tremiam de surpresa enquanto ele escutava, até que não conteve mais um sorriso sutil. Perdoe meu espanto, Sr. Holmes, ele disse, mas é muito engraçado vê-lo bancar um alto cacife sem nenhuma carta na mão. Não creio que ninguém pudesse fazê-lo melhor, mas não deixa de ser de qualquer forma patético. Nenhuma carta importante, Sr. Holmes, nada além da menor entre as menores. É o que o senhor pensa. É o que eu sei. Deixe-me esclarecer uma coisa. Já que minha mão é tão boa que posso até me dar o luxo de mostrá-la, tive sorte o bastante para conquistar a afeição dela por completo.
Conquistei-a apesar de ter sido extremamente honesto com ela a respeito dos incidentes infelizes do meu passado. Também contei a ela sobre certas pessoas perversas e mentirosas. Espero que se reconheça entre elas, que viriam lhe falar desses incidentes, e a instruir sobre o modo de tratá-las. Já ouvi falar de sugestão pós-hipnótica, Sr. Holmes. Bem, o senhor verá como funciona. Um homem de personalidade pode usar o hipnotismo sem aqueles passes ou tolices. Assim, ela está pronta, sem dúvida, para recebê-lo, pois minha noiva atende de bom grado às vontades do pai, salvo, é claro, em relação a este pequeno assunto. Bem, Watson, como parecia não haver mais nada para ser dito, tomei o rumo da saída, ostentando a mais gélida dignidade que me foi possível. No entanto, ao pousar minha mão na maçaneta, ele me deteve. A propósito, Sr. Holmes, ele disse: O senhor conhece Lebrun, o agente francês? Sim, respondi. Sabe o que aconteceu com ele? Ouvi dizer que foi espancado por alguns apaches no distrito de Montmartre e que escapou por pouco. Verdade, Sr. Holmes. Por uma curiosa coincidência, ele andava investigando os meus negócios há apenas uma semana. Não faça isso, Sr. Holmes, dá azar. Muitos já perceberam isso. As últimas palavras que lhe digo são: siga o seu caminho e me deixe seguir o meu. Adeus. Isso é tudo, Watson. Agora você está atualizado. O sujeito parece perigoso. Terrivelmente perigoso. Desprezo a fanfarronice, mas esse parece ser o tipo de homem que diz muito menos do que realmente faz. Vale a pena você interferir? Que importância tem o casamento dele com essa garota? Levando em conta que ele, sem sombra de dúvida, matou a antiga esposa, devo dizer que importa muito. Além disso, ao cliente. Bem, não precisamos discutir o assunto. Assim que você terminar o café, é melhor vir comigo até lá em casa. O alegre Shinwell estará lá com um relatório. E lá, de fato, encontramos um homem imenso, grosseiro, escorbútico, a face vermelha com um par de olhos negros vívidos que eram o único sinal externo de seu brilho intelectual. Ele tinha mergulhado naquele que era, peculiarmente, seu reino. Trazia consigo, sentada ao lado dele no sofá, uma amostra do que havia pescado, uma jovem magra, lembrando o formato de uma chama, com um rosto pálido e intenso, cheia de mocidade e ao mesmo tempo consumida pelo pecado e pela tristeza, prova visível dos anos terríveis de sua vida, anos que marcaram-na como uma lepra. Esta é a senhorita Kitty Winter, disse Samuel Johnson, fazendo uma reverência com sua mão gorda. O que ela não sabe, bem, ela falará por si própria. Botei minhas mãos nela, Sr. Holmes, uma hora depois de receber sua mensagem. Sou fácil de achar, disse a jovem mulher. O inferno aqui em Londres sempre me encontra. Mesma coisa com Pock e Shinwell. Somos velhos colegas, Pock, você e eu. Mas pelo amor de Deus, existe alguém que deveria estar num buraco mais fundo que nós, se houvesse alguma justiça no mundo. É o homem que o senhor persegue, Sr. Holmes. Holmes sorriu. Espero que possamos atender aos seus desejos, Sr. Winter. Se pudesse ajudar a mandá-lo para o lugar que ele merece, sou sua até os ossos, disse nossa visitante com furiosa energia. Era possível notar o ódio em seu rosto branco e imóvel, nos seus olhos afiados, um ódio que só poderia ser rivalizado, quiçá, por outra mulher. O senhor não precisa conhecer meu passado, Sr. Holmes. Não há nada agora nem antes que importe. Sou o que Adalbert Grüner fez de mim. Se eu pudesse derrubá-lo. Ela lançou freneticamente suas mãos no ar. Oh, se eu pudesse mandá-lo para o mesmo buraco em que ele já empurrou tantos outros. Está a par da situação? Porque Shinwell me contou tudo. Ele está atrás de outra pobre coitada e dessa vez quer casar com ela. Que o senhor quer impedi-lo. Bem, na certa já sabe o suficiente sobre esse demônio para prevenir qualquer garota decente e que esteja no seu juízo perfeito de querer estar na mesma paróquia com ele. Ela perdeu o juízo, está enlouquecida de amor. Contaram-lhe tudo sobre ele. Ela não está dando a mínima. Contaram do assassinato? Sim. Meu Deus, que estômago! Para ela são calúnias. O senhor não tem como pôr as provas diante dos olhos tolos dela? Bem, pode nos ajudar a fazer isso? Não sou uma prova viva? Se eu ficar diante dela e contar o modo como ele me usou, faria isso? Se eu faria? Claro que faria. Bem, não custa tentar. Mas Gruner contou a ela a maioria dos pecados e obteve-lhe o perdão. Entendo também que ela não reabrirá a questão. Eu apostaria como ele não lhe revelou tudo, disse a senhorita Winter. Pude vislumbrar um ou dois assassinatos além desse que causou tanta confusão. Ele poderia falar de alguém com sua voz aveludada, então me encarar com um olho fixo e dizer: morreu faz um mês. Não era bravata, mas dei muito pouca importância, como pode ver. Eu o amava demais naquele tempo. Tudo o que ele fez comigo está fazendo agora com essa pobre coitada. Só uma coisa me deixa chocada. Sim, pelo amor de Deus. Se não fosse por sua língua venenosa e mentirosa, que explica e tranquiliza, eu o teria deixado naquela mesma noite. É um livro que ele possui, um livro marrom de couro,
com um cadeado e suas armas gravadas em ouro na capa. Acho que ele estava bêbado naquela noite ou jamais o teria mostrado para mim. O que tinha no livro, afinal? Deixe-me lhe contar, Sr. Holmes. Esse homem coleciona mulheres e tem orgulho de sua coleção, assim como alguns homens colecionam mariposas ou borboletas. Registrava tudo nesse livro, fotografias, nomes, detalhes, tudo sobre elas. O livro era demoníaco, um livro que nenhum homem, mesmo que tivesse vindo do esgoto, poderia ter concebido. Mas era esse o livro de Adalbert Grüner, Almas que Arruinei. Ele poderia colocar no lado de fora caso se desse conta. No entanto, é inútil, porque o livro não lhe servirá de nada, e mesmo que servisse, não haveria como pegá-lo. Onde ele está? Como posso lhe dizer onde está nesse momento? Faz mais de 1 ano que deixei o barão. Sei onde ele guardava, então. Ele é muito preciso, organizado, um homem limpo como um gato. Assim, talvez ainda esteja na gaveta da velha escrivaninha no escritório interno. Conhece a casa dele? Estive nesse escritório, disse Holmes. Esteve de fato? Se o senhor começou hoje pela manhã, não perde mesmo tempo no trabalho. Talvez o nosso querido Adalbert tenha encontrado um adversário à altura dessa vez. O escritório mais externo é aquele com as cerâmicas chinesas, no grande armário de vidro entre as janelas. Então, atrás da mesa dele, está a porta que dá acesso ao escritório interno, uma pequena sala onde ele mantém os documentos e outras coisas. Ele não tem medo de ladrões? Adalbert não é um covarde. Mesmo seu pior inimigo não poderia acusá-lo disso. Ele sabe cuidar de si mesmo. À noite, um alarme contra roubo é acionado. Além do mais, que há lá para um ladrão levar, a não ser toda aquela cerâmica sofisticada? Isso é ruim, disse Sean Johnson, com a voz confiante de um especialista. Nenhum interceptador quer esse tipo de material. Material que não pode ser vendido nem derretido. De acordo, disse Holmes. Bem, agora, Sr. Winter, se pudesse comparecer aqui amanhã às 5 da tarde, considerarei, entretanto, se a sua sugestão de marcar um encontro pessoal com a noiva de Adalbert pode ser arranjada. Estou em grande dívida com a senhorita por sua cooperação. Não preciso dizer que meus clientes são generosos quanto ao... Não quero nada disso, vociferou a jovem mulher. Não estou aqui pelo dinheiro. Deixe-me ver esse homem na lama, e todo o meu trabalho estará pago, chafurdando na lama e eu com os pés sobre sua cara maldita. Eis o meu preço. Estarei com o senhor amanhã ou qualquer outro dia, enquanto estiver na pista dele, porque sempre sabe onde me encontrar. Não vi Holmes novamente até a noite seguinte, quando jantamos mais uma vez no nosso restaurante na Strand. Deu de ombros quando lhe perguntei sobre o resultado do encontro. Então contou-me a história que reproduzirei com minhas palavras. Seu estilo ríspido e seco precisa ser amaciado para se adequar aos padrões da realidade. Não houve nenhuma dificuldade de fato com o encontro, disse Holmes, pois a garota faz questão de mostrar uma abjeta obediência filial em todas as coisas secundárias, como numa tentativa flagrante de amenizar a ferida provocada por seu noivo. O general telefonou dizendo que estava tudo pronto, e a furiosa senhorita Winter apareceu na hora combinada. Assim, eram 5:30 quando o Tilbury nos deixou na frente do número 104 Largo Berkeley, morada do velho soldado, um daqueles horripilantes e cinzentos castelos londrinos que fazem uma igreja parecer um prédio simples. Um empregado nos conduziu até uma grande sala de visitas com cortinas amarelas, onde a filha do general nos aguardava. Ela era pálida, contida, recatada, inflexível e distante como a imagem da neve sobre uma montanha. Não sei muito bem como descrevê-la para você, Watson. Quem sabe possa conhecê-la antes de terminarmos o caso e então usar seu próprio dom com as palavras. Ela é linda, mas de uma beleza etérea, irreal, como se fosse um produto de algum fanático cujos pensamentos buscassem a elevação. Já vi rostos desse tipo nos quadros dos antigos mestres medievais. Não consigo imaginar como um monstro conseguiu pôr suas garras sobre tão transcendente criatura. Você deve ter percebido como se vai de um extremo a outro para dominá-los, do espiritual ao animal, do homem das cavernas ao anjo. Você nunca viu caso pior do que este. Ela sabia, evidentemente, o motivo da nossa visita. Aquele vilão não perdeu tempo em envenenar-lhe a mente contra nós. A presença da senhorita Winter talvez a tenha surpreendido um pouco, eu acho, mas ela nos conduziu para nossas cadeiras como se fosse uma madre superiora recebendo 2 mendigos leprosos. Se a sua cabeça tende a ficar quente, meu caro Watson, faça um curso com a senhorita Violet de Merville. Bem, senhor, ela disse, numa voz que parecia o vento vindo de um iceberg. Seu nome me é familiar. Foi chamado, pelo que pude entender, para maldizer o meu noivo, Barão Grüner.
É apenas por vontade do meu pai que os recebo e previamente os advirto de que nada do que me disserem terá o mínimo efeito sobre a minha mente. Fiquei triste por ela, Watson. Naquele momento, sua situação preocupava-me como se ela fosse a minha própria filha. Muitas vezes não sou eloquente, uso minha cabeça, não meu coração. Mas realmente argumentei com ela usando as palavras mais brandas de que minha natureza é capaz. Desenhei para ela o quadro da mulher que só descobre quem é seu marido quando já está casada, uma mulher que tem de submeter-se às carícias de mãos sanguinárias e de lábios luxuriosos. Não a poupei de nada. Vergonha, medo, agonia, a completa falta de esperança dessa relação. Todo o calor das minhas palavras foi incapaz sequer de trazer um pingo de cor às suas faces de marfim, ou um brilho de emoção àqueles olhos abstratos. Entendi o que o salafrário quis dizer com influência pós-hipnótica. Qualquer um poderia acreditar que ela de fato estava vivendo acima da terra em algum sonho envolvente. Suas respostas, contudo, não eram nada vagas. Escutei-o com paciência, Sr. Holmes. Ela disse. O efeito sobre minha mente já estava previsto. Estou ciente de que meu noivo, Adalbert, teve uma vida tumultuada, na qual conquistou amargas inimizades e as mais injustas difamações. O senhor é apenas o último da série dos que vieram caluniá-lo diante de mim. Possivelmente, o senhor acredite no que diz, embora eu saiba que é um agente contratado, que estaria igualmente bem disposto se estivesse trabalhando para o barão ou contra ele. De qualquer maneira, gostaria que entendesse, de uma vez por todas, que eu o amo e ele me ama, e que a opinião do mundo inteiro não é mais do que o gorjeio daqueles passarinhos que estão no lado de fora da janela. Se a nobre natureza dele por algum instante fraquejou, pode ser que eu tenha sido enviada especialmente para erguê-lo à sua condição verdadeira e sublime. Só não entendo, aqui ela voltou os olhos para minha companheira, quem possa ser essa jovem que o acompanha. Estava prestes a responder quando a senhorita Winter rompeu como um tufão. Se você já viu Chama e Gelo face a face, eram essas duas mulheres. Vou lhe dizer quem sou, vociferou saltando da cadeira, a boca contorcida pela fúria. Sou a última amante que ele teve. Sou uma entre a centena que ele seduziu, usou, arruinou e jogou na cesta de lixo, assim como fará com a senhorita. Só que a sua cesta de lixo estará mais para a sepultura, e talvez isso seja melhor. Estou lhe dizendo, mulher tola, se casar com ele, será o seu fim. Ele partirá o seu coração ou o seu pescoço, de um jeito ou de outro. Não é por compaixão que lhe falo. Não dou a mínima ao fato da senhorita viver ou morrer. É por odiá-lo, para humilhá-lo, para me vingar do que ele fez comigo que falo. No fim, porém, dá tudo na mesma, e não precisa me olhar desse jeito, minha belíssima, porque a senhorita poderá estar muito pior do que eu antes mesmo da história terminar. Prefiro não discutir esses assuntos, disse a senhorita Demerville friamente. Deixe-me dizer de modo definitivo que estou avisada sobre 3 passagens da vida do meu noivo em que ele esteve envolvido com mulheres ardilosas e estou segura de seu arrependimento sincero por qualquer maldade que ele possa ter cometido. 3 passagens? Gritou minha companheira. Sua idiota! Sua completa idiota! Sr. Holmes, peço que encerre esta entrevista. Ela disse com uma voz gelada. Obedeci ao desejo do meu pai e o recebi, mas não estou disposta a ouvir os impropérios desta pessoa. Com um praguejar, a senhorita Winter se lançou para a frente e, se eu não a tivesse agarrado pelo pulso, ela teria se grudado nos cabelos daquela mulher irritante. Arrastei-a até a porta e tive a sorte de conseguir colocá-la no interior do Tilbury sem uma cena pública, uma vez que estava tomada de raiva. De um modo mais racional, eu também estava furioso, Watson. Havia alguma coisa indescritivelmente desagradável no calmo alinhamento e na suprema autocomplacência da mulher que tentávamos salvar. Então, novamente, você sabe onde estamos, e está claro, e tenho de encontrar um novo movimento de abertura, porque essa jogada não funcionou. Ficarei em contato, Watson, pois é evidente que você também faz parte do jogo, apesar de que é bem provável que o próximo movimento seja deles e não nosso. E foi. O golpe veio deles. Disse deles, mas creio que somente dele, pois jamais pude acreditar que sua noiva tivesse compactuado com tal ação. Penso que poderia mostrar ao leitor a exata pedra do pavimento sobre a qual permaneci quando meus olhos pousaram sobre a manchete e um terror angustiante percorreu toda a minha alma. Foi entre o grande hotel e a estação Charing Cross,
onde um vendedor perneta expõe os jornais vespertinos. A data era de 2 dias depois da nossa última conversa. Lá perto, sobre o amarelo, estava a terrível notícia: tentativa de assassinato contra Sherlock Holmes. Devo ter ficado aturdido por alguns momentos. Veio-me então a lembrança confusa de ter agarrado o jornal, de reclamação do homem de que eu não tinha pagado e finalmente de ter ficado parado na entrada de uma botica, enquanto voltava os meus olhos para o fatídico parágrafo. Eis o que dizia: é com profundo pesar que informamos que Sherlock Holmes, o renomado detetive particular, foi vítima, nesta manhã, de uma tentativa de assassinato que o deixou em situação delicada. Não há detalhes precisos à mão, mas parece que o fato ocorreu por volta do meio-dia na rua Regent, em frente ao Café Royal. O ataque foi efetuado por 2 homens com bengalas e o Sr. Holmes foi atacado no corpo e na cabeça, sofrendo ferimentos que os médicos classificaram como gravíssimos. Ele foi levado para o hospital Charing Cross, insistindo mais tarde em ser conduzido para seus aposentos na Baker Street. Os bandidos que o atacaram aparentavam ser homens bem vestidos, que espancaram dos espectadores atravessando o Café Royal e saindo na rua Glasshouse, que fica nos fundos. Não há dúvida de que eles pertencem à facção criminosa que vem encontrando com frequência a oportunidade de reclamar das atividades e da engenhosidade do homem ferido. Não preciso dizer que meus olhos mal terminaram de ler o parágrafo e eu já estava me lançando num Tilbury rumo a Baker Street. Encontrei Sir Leslie Oakeshott, o famoso cirurgião no saguão. Seu Brougham o esperava junto ao cordão da calçada. Nenhum perigo imediato ele reportou. 2 feridas abertas e machucados consideráveis. Muitas suturas foram necessárias. Uma injeção de morfina foi aplicada e repouso é fundamental, mas uma entrevista de alguns minutos não está totalmente vetada. Com essa permissão, entrei furtivamente no quarto escuro. O enfermo estava bem acordado e escutei meu nome num rouco sussurro. A persiana estava 3/4 fechada, mas um raio de sol entrou pela fresta e incidiu sobre as bandagens que envolviam a cabeça do ferido. Uma mancha rubra que parecia um remendo perpassou as compressas de algodão. Sentei ao lado dele e curvei a minha cabeça. Está tudo bem, Watson. Não fique tão assustado, ele balbuciou numa voz muito fraca. Não é tão terrível quanto parece. Graças a Deus. Sou um especialista em luta com um bastão, como você bem sabe. Consegui me defender da maioria dos golpes. O segundo homem é que foi demais para mim. O que posso fazer, Holmes? É evidente que foi aquele maldito sujeito quem armou tudo. Com uma palavra sua, vou lá e faço picadinho dele. Bom e velho Watson, não, nós não podemos fazer nada até que a polícia ponha as mãos nos homens. A fuga deles, contudo, foi muito bem planejada. Temos que nos certificar claramente disso. Espere um pouco. Tenho os meus planos. A primeira coisa a fazer é exagerar os meus ferimentos. Eles virão até você em busca de notícias. Faça um drama, Watson. Diga que será uma sorte se eu passar desta semana, que fraturei o crânio, que estou delirando, o que você quiser. O céu é o limite. Mas e Sir Leslie Oakeshott? Oh, com ele está tudo certo. Verá o acontecido pelo pior lado. Vou cuidar para que isso aconteça. Mais alguma coisa? Sim. Avise Shinwell Johnson para dar um sumiço na garota. Aqueles bonitões irão atrás dela agora. Eles sabem, é claro, que ela estava no caso. Se tiveram coragem de fazer isso comigo, certamente não vão deixá-la passar incólume. Isso é urgente. Faça-o esta noite. Irei agora. Algo mais? Ponha o meu cachimbo sobre a mesa. E a tabaqueira. Certo. Venha a cada manhã para planejarmos a nossa campanha. Acertei com Johnson para que naquela noite ele levasse a senhorita Winter para um subúrbio tranquilo e se certificasse de que ela ficaria escondida até o perigo passar. Durante 6 dias as pessoas estiveram na iminência da morte de Holmes. Os boletins eram extremamente soturnos e os jornais publicavam parágrafos alarmantes. Minhas constantes visitas garantiam-me de que as coisas não iam tão mal assim. Sua constituição maleável e a sua força de vontade estavam operando maravilhas. Sua recuperação era rápida e eu suspeitava, de vez em quando, que ele estava melhorando num ritmo mais rápido do que aparentava, mesmo para mim.
Havia uma particularidade curiosa e secreta nesse homem, que o levava a muitos efeitos dramáticos, mas que deixava inclusive seu amigo mais próximo imaginando quais eram exatamente seus planos. Ele levou ao extremo o axioma de que o único conspirador seguro era ele, que conspirava sozinho. Ninguém estava mais próximo dele do que eu, e ainda assim sempre tive consciência do abismo que nos separava. No sétimo dia, os pontos foram retirados, apesar de os boletins nos jornais vespertinos anunciarem graves infecções. Os mesmos jornais traziam um anúncio que me coube, bem ou mal, levar a meu amigo. Dizia simplesmente que entre os passageiros do barco da Cunard, o Ruritânia, programado para deixar Liverpool na sexta-feira, figurava o nome do barão Adalbert Gruner, que tinha importantes negócios a tratar nos Estados Unidos antes do seu iminente casamento com a senhorita Violet de Merville, filha do etc, etc, etc. Holmes recebeu a notícia com um olhar concentrado e frio no rosto pálido, o que me indicou que ele havia sofrido um duro golpe. Sexta-feira, exclamou. Apenas 3 dias. Creio que o salafrário quer se colocar fora de perigo, mas não vai escapar, Watson. Por Lord Harry que não vai. Agora, Watson, preciso que você faça algo por mim. Estou aqui para servi-lo, Holmes. Bem, então passe as próximas 24 horas num estudo intensivo da cerâmica chinesa. Não me deu explicações, e também não as pedi. Por longa experiência, eu tinha aprendido a sabedoria da obediência. Ao deixar o seu quarto, e à medida que caminhava pela Baker Street, porém, fiquei pensando em como iria executar aquela ordem tão estranha que parecia vinda de outro planeta. Finalmente me dirigi à biblioteca de Londres, no largo St. James, e expus o assunto ao meu amigo Lomax, o subbibliotecário. Parti para meus aposentos com um substancioso livro debaixo do braço. Disse que um advogado que estuda detalhadamente e com cuidado um caso para interrogar uma testemunha hábil na segunda-feira já esqueceu todo o conhecimento que adquiriu forçosamente no sábado anterior. Certamente, eu não gostaria de posar agora como uma autoridade em cerâmicas. No entanto, durante toda aquela tarde, durante a noite, com um curto intervalo para descansar, e na manhã seguinte, passei sorvendo conhecimentos e guardando nomes na memória. No livro, aprendi sobre as características distintivas dos grandes artistas decoradores, sobre o mistério dos calendários cíclicos, as características do Tang Yang e as glórias do período primitivo de Sung e Yuan. Estava correndo de todas essas informações quando fui me encontrar com Holmes à noite. Ele já estava fora da cama, apesar disso ser algo inimaginável para quem estivesse acompanhando as reportagens publicadas. Sentou-se confortavelmente na sua poltrona favorita, apoiando a cabeça cheia de bandagens sobre uma das mãos. Mas Holmes, eu disse, quem lê os jornais pensa que você está à beira da morte. Esta, ele replicou, é justamente a impressão que eu quis passar. Então, Watson, aprendeu suas lições? Pelo menos tentei. Bom, é capaz de manter uma conversa inteligente sobre o assunto? Creio que sim, pois me alcance aquela caixinha que está junto à chaminé da lareira. Abriu a tampa e tirou de dentro um pequeno objeto cuidadosamente embrulhado em uma magnífica seda oriental, que ele foi abrindo até revelar o pires pequeno e delicado do mais lindo e profundo azul. É preciso cuidado no manuseio, Watson. Trata-se de uma autêntica cerâmica casca de ovo da dinastia Ming. Nenhuma peça com requinte superior já passou pela Christie's. O jogo completo desta coleção valeria o preço do resgate de um rei. De fato, é bem pouco provável que haja um jogo completo fora do Palácio Imperial de Pequim. A visão deste pires deixaria um conhecedor maluco. O que devo fazer com ele? Holmes me alcançou um cartão onde estava impresso Dr. Hill Barton, Rua Half Moon, 369. Este é seu nome para a noite, Watson. Você procurará o Barão Gruner. Conheço um pouco dos seus hábitos e às 8h30 ele provavelmente já estará livre. Uma nota prévia avisará da sua visita, quando você dirá que está levando até ele uma amostra de um conjunto absolutamente único da dinastia Ming. Não há problema em você se fazer passar por médico, já que é um papel que pode desempenhar sem duplicidade. Você é um colecionador. Este jogo apareceu no seu caminho. Você ouviu falar do interesse do barão no assunto e não tem qualquer aversão a vendê-lo por um determinado preço. Que preço? Boa pergunta, Watson. Você na certa faria feio se não soubesse o valor de suas próprias posses. Sir James foi quem me trouxe o pires.
que vem, com certeza, da coleção do seu cliente. Não haverá nenhum exagero se você disser que não há nada semelhante no mundo. E se eu dissesse que o valor poderia ser avaliado por um especialista? Excelente, Watson. Hoje você está brilhante. Sugira a Christie ou a Sotheby. Sua delicadeza impede que você mesmo faça o preço. Mas e se ele não quiser me receber? Oh, não se preocupe, ele o receberá. Trata-se de um maníaco por coleções na sua forma mais avançada, especialmente nesse tipo de coleção em que ele é uma autoridade reconhecida. Sente-se, Watson, e eu ditarei a carta. Nenhuma resposta é necessária. Você apenas dirá que está a caminho e o porquê da visita. Ficou um documento admirável, conciso, cortês e estimulante a curiosidade de um conhecedor. Um mensageiro distrital levou-o a tempo. Na mesma noite, com um precioso pires na mão e um cartão do Dr. Hill Barton no bolso, ingressei na minha própria aventura. A beleza da casa e das cercanias indicava que o barão era, como Sir James havia dito, um sujeito bem remediado. Uma pista ampla e longa, envolta em ambos os lados por conjuntos de raros arbustos, abria-se num grande largo pavimentado com seixos e adornado por estátuas. O lugar havia sido construído por um magnata do ouro da África do Sul à época do grande boom. A casa, longa e baixa, com suas torres nos cantos, quiçá um pesadelo arquitetônico, era imponente por seu tamanho e solidez. Um mordomo, que faria bonita figura com uma bancada de bispos, levou-me até um criado coberto de veludo, que me conduziu à presença do barão. Ele estava parado em frente a um grande armário que ficava entre as janelas e que continha parte de sua coleção chinesa. Quando entrei, voltou-se com um pequeno vaso marrom na mão. Queira sentar-se, doutor, ele disse. Estava olhando para os meus próprios tesouros e me perguntando se realmente posso fazer uma oferta para aumentar minha coleção. Este é um pequeno exemplar Tang que data do século VII, provavelmente possa interessá-lo. Tenho certeza de que nunca viu acabamento humano mais sofisticado ou brilho mais rico. O senhor trouxe o pires Ming de que falou? Desempacotei-o cuidadosamente e lhe entreguei. Ele sentou-se à mesa, aproximou a lâmpada, porque estava ficando escuro, e passou a examiná-lo. Enquanto fazia isso, a luz amarelada incidiu sobre o seu rosto, possibilitando-me que o estudasse à vontade. Ele era certamente um homem de uma beleza digna de nota. A fama que conquistara na Europa fora devidamente merecida. Seu porte não ultrapassava o mediano, mas era constituído por linhas definidas e graciosas. Seu rosto era moreno, quase oriental, com olhos grandes, lânguidos e negros, que facilmente exerceriam irresistível fascinação sobre as mulheres. O cabelo e o bigode eram escuros como piche, sendo o último curto, delineado e engomado com cuidado. Seus traços eram regulares e agradáveis, com exceção talvez de sua boca de lábios finos. Se alguma vez já vi a boca de um assassino, um rasgo duro e cruel na face, comprimido, inexorável e terrível, lá estava ela. Ele foi mal aconselhado a manter o traçado do bigode longe dela, pois ali estava um sinal de perigo posto pela natureza, posto como aviso para suas vítimas. Sua voz era sedutora, suas maneiras perfeitas. Quanto à idade, diria que passava um pouquinho dos 30, embora os registros mostrassem mais tarde que ele tinha 42 anos. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, ele disse, finalmente. E o senhor falou que possui um jogo correspondente com 6 peças. O que me incomoda é nunca ter ouvido falar desses artigos tão magníficos. Conheço apenas uma peça na Inglaterra que poderia ser comparada a esta, mas certamente não está no mercado. Seria indiscrição da minha parte, Dr. Hill Barton, perguntar como a obteve? Isto é
realmente importante? Perguntei com um ar mais despreocupado que pude aparentar. O senhor pode ver que a peça é genuína e, quanto ao valor, aceito a avaliação de um especialista. Muito misterioso, ele disse, com um brilho rápido e suspeito nos olhos negros. Ao lidar com objetos de tamanho valor, é natural que o negociante queira saber todos os detalhes da transação. Que a peça é genuína é garantido. Não tenho nenhuma dúvida a este respeito. Mas suponha, estou levando em conta todas as possibilidades, que se revele posteriormente que o senhor não tem o direito de vendê-la. Posso lhe garantir que não haverá qualquer reclamação dessa espécie. Isto, obviamente, levaria a questão para qual a validade da sua garantia. Deixe que meus banqueiros respondam. De acordo. Ainda assim, toda essa transação me parece um tanto incomum. Ou o senhor está dentro ou está fora do negócio, eu disse com indiferença. Vim lhe oferecer em primeira mão porque sei que é um conhecedor. Creio, contudo, que não terei nenhuma dificuldade em outras praças. Quem lhe disse que eu era um conhecedor? Fiquei sabendo que escreveu um livro sobre o assunto. O senhor leu? Não. Minha nossa, está ficando cada vez mais difícil de entender. Disse um conhecedor e um colecionador. Possui um item valiosíssimo na sua coleção. No entanto, nunca se deu o trabalho de consultar o único livro que poderia lhe informar sobre o real significado e o valor do que tem em mãos. Como explica isso? Sou um homem muito ocupado. Sou um médico em atividade. Isto não é resposta. Se um homem tem um hobby ao qual ele se dedica, o resto de suas atividades não importa. O senhor disse no bilhete que era um conhecedor. E sou. Posso fazer algumas perguntas para testá-lo? Sou obrigado a lhe dizer, doutor, se é de fato um doutor, que o incidente está se tornando cada vez mais suspeito. Perguntarei o que o senhor sabe a respeito do imperador Shomu e como associa com o Shozoin. Próximo de Nara? Minha nossa, isso deixa confuso? Fale-me um pouco sobre a dinastia Wei do norte e o papel que representou na história das cerâmicas. Saltei da minha cadeira com uma raiva simulada. Isto é inassentável, senhor, eu disse. Vim aqui para lhe prestar um favor e não para ser sabatinado como se fosse um moleque em idade escolar. Meu conhecimento nesses assuntos só perde para os seus, mas certamente não responderei às perguntas formuladas num tom tão ofensivo. Ele olhou-me fixamente. A languidez se extinguiu de seus olhos. Subitamente eles cintilaram. Veio o fulgor dos dentes de entre aqueles lábios cruéis. Que jogada é essa? O senhor está aqui como espião. É um emissário de Holmes e está me aplicando um golpe. Ouço dizer que o sujeito está morrendo e eis que ele manda um de seus para me vigiar. O senhor deu um jeito de entrar aqui sem permissão e, por Deus, vai descobrir que ainda é mais difícil de sair. Ele ficou de pé e eu recuei, armando minha guarda na espera de um ataque, porque o homem estava fora de si. Deve ter suspeitado de mim desde o princípio. O interrogatório apenas lhe revelou a verdade, pois era certo que eu não conseguiria enganá-lo. Ele mergulhou a mão numa gaveta e vasculhou furiosamente. Então alguma coisa estalou perto do seu ouvido e ele permaneceu atento ao ruído. Ah! Ele gritou. Ah! E invadiu a sala que ficava às suas costas. 2 passos me levaram até a porta aberta e minha mente carregará para sempre a imagem clara da cena que se desenrolava lá dentro. A janela que dava para o jardim estava totalmente escancarada. Ao lado dela, mais parecendo um terrível fantasma, a cabeça envolta em sanguinolentas bandagens, a face emaciada e branca, estava Holmes. Num instante, ele estava cruzando pela abertura e pude ouvir o impacto do corpo dele contra os arbustos de louro do lado de fora. Com um uivo de fúria, o dono da casa correu no seu encalço até a janela aberta. E então foi apenas um instante, mas ainda posso vê-lo. Um braço de mulher, atirou algo no meio das folhagens. No mesmo momento,
O barão emitiu um lamento pavoroso, um grito que permanecerá pela eternidade ecoando em minha memória. Ele levou as duas mãos às faces e começou a correr ao redor da sala, batendo a cabeça de modo tenebroso contra as paredes. Então caiu sobre o tapete, rolando e se contorcendo, enquanto seus gritos, um após o outro, reverberavam pela casa. Água! Pelo amor de Deus, água! Ele gritava. Apanhei uma jarra de uma mesinha e corri a seu socorro. No mesmo instante vieram apressados do saguão o mordomo e o empregado. Lembro que um deles desmaiou quando me ajoelhei ao ferido e iluminei-lhe a face horrenda. O ácido sulfúrico estava comendo tudo, pingando pelas orelhas e pelo queixo. Um dos olhos já estava vazado e fixo, o outro vermelho e inflamado. Os traços que há alguns minutos eu havia admirado, embora lembravam uma bela pintura sobre a qual um artista tivesse passado uma esponja úmida e imunda, estavam borrados, descoloridos, inumanos, terríveis. Em poucas palavras, expliquei exatamente o que havia ocorrido, pelo menos no que dizia respeito ao ataque com o ácido. Alguém havia subido através da janela e outros haviam corrido pelo gramado, mas estava escuro e começava a chover. Em meio aos gritos, a vítima se enfurecia e vociferava contra o seu vingador. Foi aquela criatura infernal, Kit Winter! Ele exclamou. Oh, diaba, ela pagará por isso, ela pagará! Oh, Deus do céu, essa dor é mais do que posso suportar. Lavei-lhe o rosto com óleo, apliquei bandagens de algodão na carne viva e administrei uma injeção subcutânea de morfina. Toda a suspeita que levantara contra mim havia sido varrida de sua cabeça em função do choque. Agarrou-se às minhas mãos como se eu ainda fosse capaz de devolver à visão aqueles olhos de peixe morto cravados em mim. Eu poderia ter me sensibilizado com sua desgraça, caso não lembrasse claramente da vida criminosa que ocasionara tão horrenda mudança. Era repugnante sentir a aspereza de suas mãos queimadas. Senti-me aliviado quando o médico da família, seguido por um especialista, chegou para se ocupar do meu fardo. Um inspetor de polícia também veio, e para ele entreguei meu cartão verdadeiro. Seria uma tolice sem sentido apresentar o falso, pois eu era quase tão conhecido de vista na Yard quanto Holmes. Em seguida, deixei aquela casa de tristeza e horror. Uma hora depois, eu chegava na Baker Street. Holmes estava sentado na sua poltrona de estimação, pálido e exausto. Mesmo sem levar em conta seus ferimentos, seus nervos de aço haviam sido afetados pelos eventos da noite, e ele ouviu horrorizado o que eu tinha a dizer sobre a transformação do barão. As recompensas do pecado, Watson. As recompensas do pecado, ele disse. Cedo ou tarde elas vêm. Deus sabe, havia pecado demais. Adicionou, pegando um volume marrom que estava sobre a mesa. Aqui está o livro do qual a senhorita Winter falou. Se isto não acabar com o casamento, nada mais o fará. Mas acabará, Watson. Precisa. Nenhuma mulher que se preze poderia suportar tamanha infâmia. É o seu diário amoroso? Ou luxurioso? Chame como quiser. No instante em que nossa colaboradora nos falou sobre ele, percebi que se tratava de uma arma tremenda se pudéssemos tê-lo em mãos. Não disse nada na ocasião que revelasse meus pensamentos, pois a mulher poderia pôr tudo a perder. Contudo, fiquei meditando. Então, o ataque que sofri ofereceu-me a chance de deixar o barão pensar que não precisava mais se precaver contra mim. Tudo veio a calhar. Ia esperar um pouco mais, mas a ida dele à América forçou-me a agir. Ele jamais deixaria uma prova tão comprometedora para trás. Assim, precisávamos entrar em ação de uma vez. Roubá-lo à noite seria impossível. Ele toma precauções. Havia uma chance, porém, ao anoitecer, se eu pudesse garantir que sua atenção fosse desviada. Foi aí que entraram em cena você
e seu pires azul. Mas eu precisava ter certeza sobre a localização do livro e sabia que meu tempo era escasso, tão escasso como seus conhecimentos sobre cerâmica chinesa. Por isso, no último momento, chamei a garota. Como eu poderia supor o que continha o pequeno embrulho que ela carregava, com tanto cuidado debaixo da capa? Pensei que tivéssemos o mesmo interesse, mas parece que ela tinha outro em particular. Ele adivinhou que você tinha me mandado. Eu temia que isso fosse acontecer, mas você o entreteve por tempo suficiente para que eu pegasse o livro, embora não o suficiente para uma fuga perfeita. Ah, Sir James, fico muito satisfeito que tenha vindo. Nosso amigo Cortês veio em resposta a um chamado prévio. Ouviu com profunda atenção o relato de Holmes sobre o ocorrido. Os senhores fizeram maravilhas, maravilhas! Ele exclamou ao término da narrativa. Mas se as lesões são tão terríveis como o Dr. Watson as descreveu, certamente o nosso propósito de impedir o casamento já tem elementos suficientes, dispensando inclusive o uso deste livro horripilante. Holmes balançou a cabeça. Mulheres como Demerville não agem desta maneira. Ela será capaz de amá-lo ainda mais como um mártir desfigurado. Não, não. É o lado moral e não o físico que devemos destruir. O livro vai trazê-la de volta à Terra. Somente essas páginas podem fazê-lo. Foram escritas com o próprio punho dele, não há como ela negar. Sir James levantou tanto o livro quanto o pires precioso. Como eu estava atrasado, saí com ele, ganhando a rua. Brougham o aguardava. Entrou, deu uma ordem rápida para um cocheiro de libré, que partiu velozmente. Ele pôs uma parte do sobretudo para fora da janela, como que para cobrir o brasão gravado do lado de fora da porta. Mas eu já o havia visto perfeitamente graças ao brilho da luminária de nosso letreiro. Fiquei boquiaberto de surpresa. Dei meia volta e subi as escadas até os aposentos de Holmes. Descobri quem é nosso cliente, exclamei, incapaz de guardar a grande nova. Imagine, Holmes, que se trata de um amigo leal e um perfeito cavalheiro, disse Holmes, fazendo um gesto com a mão como que para pedir silêncio, e que isto baste para nós, agora e para sempre. Não sei como o livro, com as provas do crime, foi usado. Sir James deve ter tomado as providências. Ou é mais provável que tarefa tão delicada tenha sido entregue ao pai da jovem dama. O efeito, de qualquer modo, foi o que se poderia desejar. 3 dias mais tarde, uma nota no jornal The Morning Post dava conta de que o casamento entre o barão Adalbert Gunner e a senhorita Violet de Merville não iria mais acontecer. O mesmo jornal trazia a primeira audiência do processo contra a senhorita Kitty Winter, no qual sofria a grave acusação de ter jogado ácido sulfúrico no barão. Durante o julgamento, porém, apareceram circunstâncias atenuantes, fazendo com que a sentença, que não será esquecida, fosse a mais branda possível para tal crime. Sherlock Holmes teve que responder a um processo por furto, mas quando o fim é bom e o cliente suficientemente ilustre, mesmo as rígidas leis britânicas tornam-se humanas e flexíveis. Meu amigo, até hoje, não foi levado ao banco dos réus. O último adeus de Sherlock Holmes, um epílogo para Sherlock Holmes. Eram 9 horas da noite do dia 2 de agosto, o mais terrível agosto na história da humanidade. Já poderíamos pensar que as maldições de Deus recaíam pesadamente sobre o mundo degenerado, pois havia um silêncio espantoso e um sentimento de vaga expectativa no ar abafado e sufocante. O sol se pusera há um certo tempo, mas um talho vermelho sangue, como uma ferida aberta, ainda se estendia a oeste, no horizonte distante. Acima, as estrelas começavam a reluzir brilhantes. Abaixo, as luzes das embarcações cintilavam sobre a baía. Os 2 famosos alemães estavam de pé junto ao parapeito de pedra da estradinha que cruzava o jardim, tendo como pano de fundo
a mansão comprida e baixa, o telhado parcialmente recoberto pelos enfeites pesados dos frontões. Os dois contemplavam a longa extensão recurva da praia, aos pés do grande rochedo de calcário branco em que von Bork, qual uma águia errante, havia instalado seu poleiro 4 anos antes. Estavam parados, com as cabeças muito juntas, conversando em tom baixo e confidencial. Contempladas de baixo, as pontas avermelhadas de seus charutos poderiam recordar os olhos embraseados de algum demônio a contemplar cheio de malignidade a escuridão. Este von Bork era um homem merecedor da maior atenção, um homem que dificilmente encontraria seu igual entre todos os devotos antes de Kaiser. Eram seus talentos que o haviam recomendado para essa missão na Inglaterra, a mais importante de todas as missões, mas desde que ele a assumira, tais talentos se haviam tornado cada vez mais aparentes para meia dúzia de pessoas em todo o mundo que realmente conheciam a verdade. Uma dessas era seu atual companheiro, o barão von Herling, primeiro secretário da embaixada, cujo imenso Mercedes-Benz de 100 cavalos de força bloqueava a pequena estrada rural, enquanto esperava para transportar rapidamente seu proprietário de volta a Londres. Tanto quanto posso julgar a atual tendência dos acontecimentos, você provavelmente estará de volta a Berlim ainda esta semana, disse o primeiro secretário. Quando chegar lá, meu caro von Bork, acho que se surpreenderá com as boas-vindas que receberá. Chegou a meu conhecimento que seu trabalho é tido em alto conceito até mesmo nos círculos mais elevados deste país. O secretário era um homem enorme, de ombros largos, musculoso e forte, com uma fala lenta e ponderada, que fora uma das qualidades que mais haviam contribuído para o sucesso de sua carreira política. Von Bork riu-se. Eles não são muito difíceis de enganar, observou. Não se pode imaginar uma gente mais simples e mais dócil. Não sei se isso é bem verdade, declarou o outro pensativamente. Eles estabelecem estranhos limites e devem aprender a observá-los. É essa sua simplicidade superficial que prepara uma armadilha para os estrangeiros. A primeira impressão que dão é de serem extremamente delicados. Então, quando menos se espera, encontra-se logo abaixo da superfície alguma coisa muito rígida, e é o momento de saber que se atingiu o limite e que se torna necessária uma adaptação imediata a esse fato. Eles possuem, por exemplo, uma série de convenções insulares que simplesmente devem ser observadas. Você se refere a boas maneiras e a coisas do gênero? Suspirou von Bork, como alguém que já sofrera muito por causa disso. Eu me refiro aos preconceitos ingleses, em todas as suas estranhas manifestações, como, por exemplo, posso citar um dos piores erros que eu mesmo cometi. Posso me dar ao luxo de falar de minhas próprias tolices, porque você conhece meu trabalho bem o suficiente para estar a par dos meus sucessos. Foi na primeira vez que cheguei a este país. Fui convidado para uma reunião de fim de semana na casa de campo de um dos membros do gabinete ministerial. As conversas eram espantosamente indiscretas. Von Bork concordou. Também já passei por isso, disse secamente. Exato. Bem, eu naturalmente enviei um relatório a Berlim, resumindo as informações que havia coletado. Infelizmente, nosso bom chanceler não é lá muito diplomático e trata determinados assuntos com a mão meio pesada, de tal modo que deixou passar uma observação demonstrando que estava a par do que tinha sido comentado. Isso, naturalmente, fez com que me identificassem de imediato como a fonte da informação. Você não faz ideia do mal que isso me causou. Não houve o menor traço de delicadeza na maneira como nossos hospedeiros britânicos me trataram na ocasião. Posso lhe garantir. Levei 2 anos para recuperar minha boa reputação. Agora você, com essa sua pose desportiva, não chame de pose. Pose é uma coisa artificial.
Isto em mim é inteiramente natural. Nasci com tendências atléticas e desportivas. Gosto dessas coisas. Bem, isso torna seu comportamento ainda mais eficaz. Você disputa corridas de iate com eles, caça com eles, joga polo, participa de todos os seus jogos de cartas, enfrenta-os em todas as competições. Quando disputa essas corridas em carros puxados por 4 cavalos, poderia ganhar uma medalha olímpica. Ouvi dizer que você chega ao extremo de jogar boxe com os oficiais mais jovens. E qual é o resultado? Ninguém o leva a sério. Você é um bom camarada. Para um alemão, um sujeito bastante decente. Um fulano que bebe demais, que passa as noites nos clubes, que passa fanfarreando por toda a cidade. Em resumo, um rapaz que não tem a menor responsabilidade. Enquanto isso se passa, esta sua tranquila casa de campo é o centro de metade da espionagem na Inglaterra e o irresponsável brincalhão é o mais astuto agente do serviço secreto em toda a Europa. Genial, meu caro Van Bork. Um verdadeiro golpe de gênio. Você me elogia mais do que eu mereço, barão. Mas certamente posso afirmar que meus 4 anos neste país não foram improdutivos. Acho que nunca lhe mostrei meu pequeno arquivo. Queria fazer a gentileza de entrar comigo por um momento. A porta do escritório dava diretamente para o terraço. Van Bork empurrou-a para dentro. Entrou primeiro e apertou o comutador que ligava a luz elétrica. Depois, fechou a porta por trás da figura corpulenta que o seguira e cuidadosamente ajustou as cortinas pesadas que recobriam as grades de ferro forjadas em forma de treliças que protegiam as janelas. Só depois de tomar todas estas precauções e verificar se nada estava aberto ou solto, ele virou seu rosto aquilino e bronzeado na direção de seu hóspede. Uma parte de meus papéis já foi retirada, explicou. Quando minha esposa e a criadagem partiram ontem para Flushing, levaram consigo os menos importantes. Devo, naturalmente, solicitar a proteção da embaixada para os restantes. Seu nome já foi incluído na lista da comitiva pessoal do embaixador. Não haverá dificuldades para o seu deslocamento pessoal ou o transporte de sua bagagem. É claro, sempre é possível que não tenhamos de partir. A Inglaterra pode deixar a França entregue a seu próprio destino. Afinal de contas, temos certeza de que não existe qualquer tratado definitivo de aliança mútua entre os dois países. E quanto à Bélgica? A situação é a mesma com relação à Bélgica. Van Bork sacudiu a cabeça em discordância. Não vejo como. Com a Bélgica eles têm um tratado definitivo. Se não o cumprir, a Inglaterra jamais se recuperará dessa humilhação. Pelo menos, terá paz durante algum tempo. Mas e a honra da nação? Ora, meu caro senhor, nós vivemos em uma época utilitária. Honra é uma concepção medieval. Acima de tudo, a Inglaterra não se encontra preparada. É uma coisa inconcebível, mas nem sequer nosso imposto de guerra especial, da ordem de 50 milhões, que aparentemente tornaria nossos propósitos tão claros como se os tivéssemos anunciados na primeira página do The Times, conseguiu acordar esse povo de seu entorpecimento. Aqui e ali aparece uma pergunta. Minha função é apresentar-lhe uma resposta. Aqui e ali alguém demonstra irritação. Minha função é tranquilizar quem a manifesta. Mas posso garantir-lhe que em nenhum dos pontos essenciais, armazenagem de munições, preparações para enfrentar ataques submarinos, fabricação de explosivos de alto teor, em nada existe a menor preocupação. Como então a Inglaterra poderia participar, especialmente quando andamos remexendo o caldo do diabo, atiçando a guerra civil irlandesa, apoiando esses territoristas furiosos que lhes quebram as vidraças das janelas com suas bombinhas ineficientes e só Deus sabe o que mais, para manter seus pensamentos concentrados nos problemas internos que ajudamos a causar? A nação terá de pensar em seu futuro. Ah, mas esse é um assunto totalmente diferente. Acredito que já tenhamos nossos próprios planos bem definidos para o futuro da Inglaterra. E, nesse sentido, as informações que conseguiu reunir serão vitais para nós. Se não nos medirmos agora, nos mediremos no futuro com o Sr. John Bull.
Se ele preferir bater-se agora, estamos perfeitamente preparados. Caso se decida por amanhã, estaremos melhor preparados ainda. Segundo minha maneira de ver as coisas, seria melhor para esses ingleses entrarem em combate ao lado de aliados do que sem eles. Mas essa é uma questão que eles mesmos terão de resolver. Nesta semana se decidirá seu destino. Mudando de assunto, você estava falando a respeito de seus documentos. O barão sentou-se em uma poltrona, com a luz se refletindo em sua cabeça larga e calva, ao mesmo tempo que tirava tranquilas baforadas de seu charuto. A grande sala apainelada de lambris de carvalho, com estantes de livros em todas as paredes, tinha uma cortina pendurada na parede oposta. Quando esta foi corrida, revelou um grande cofre de bronze. Von Borg separou uma pequena chave da corrente de seu relógio de bolso e, depois de uma considerável manipulação do ferrolho, fez girar para fora a porta grossa e pesada. "Olhe", disse ele, com um gesto largo, enquanto se afastava para o lado. A luz brilhou vividamente no interior do cofre aberto, enquanto o primeiro secretário da embaixada contemplava com grande interesse seu interior, que era ocupado por várias fileiras de escaninhos estufados de papéis. Cada escaninho tinha seu próprio rótulo e, enquanto relanceava a vista por eles, conseguiu ler uma longa série de títulos como Vals dos Rios, Defesas dos Portos, Aeroplanos, Irlanda, Egito, Fortalezas de Portsmouth, Canal da Mancha, Rosyth e muitos outros. Cada compartimento estava repleto de documentos e planos. "Colossal!" exclamou o secretário. Colocou o charuto em um cinzeiro e bateu palmas de leve com as mãos gordas. "Tudo isso em apenas 4 anos, barão. Acho que não é um resultado muito mau para um desportista irresponsável, beberrão e farrista. Mas a gema de minha coleção está para chegar, e ali está o lugar que espera por ela." Ele apontou para um escaninho rotulado Códigos Navais. "Mas você já tem um bom dossiê nesse espaço. Desatualizado, nada mais que lixo." De algum modo, o almirantado, o Ministério da Marinha Britânico, foi avisado ou entrou em pânico e todos os códigos foram modificados. Foi um golpe, barão. A pior derrota da minha campanha inteira. Mas graças ao meu talão de cheques e ao nosso bom amigo Altamont, tudo estará resolvido esta noite." O barão olhou para o seu relógio de bolso e emitiu uma exclamação gutural de desapontamento. "Bem, realmente não posso ficar mais tempo. Você pode bem imaginar como os ventos estão a mover-se depressa em Carlton Terrace, o que significa que todos teremos de estar a postos. Tinha esperado levar-lhes notícias de seu grande golpe. Altamont não mencionou a hora que vinha?" Von Borg mostrou-lhe um telegrama. "Irei sem falta esta noite e levarei as novas velas de ignição, Altamont." "Velas de ignição? É?" "Você sabe que ele se apresenta como sendo especialista em motores de automóveis, e tenho vários carros em minha garagem. Em nosso código, qualquer coisa que possa surgir recebe o nome de alguma peça sobressalente. Se ele fala de um radiador, quer dizer um encouraçado. Se for a bomba de gasolina, é um cruzador, e assim por diante. Velas de ignição são códigos navais." "O telegrama foi enviado para Portsmouth ao meio-dia", comentou o secretário, estudando o cabeçalho da mensagem. "A propósito, quanto você lhe paga?" "Por este serviço em particular, irá receber 500 libras. É claro que também recebe um salário regular." Patife ambicioso, esses traidores são úteis, mas pessoalmente lamento muito ser forçado a pagar-lhes esse preço de sangue. No caso de Altamont, não lamento absolutamente nada. É um excelente colaborador. Eu lhe pago muito bem, mas em compensação, ele entrega as mercadorias para empregar a expressão que ele mesmo usa. Além disso, não acho que seja um traidor. Garanto-lhe que o Junker, mais fanático,
com os sentimentos pan-germânicos mais ferrenhos, é como uma pombinha em plume, em seu rancor para com a Inglaterra, caso seja comparado com esses irlandeses americanos realmente revoltados. Ah, ele é um irlandês dos Estados Unidos? Se você escutasse a maneira como ele fala, não teria a menor dúvida a respeito. Algumas vezes eu confesso que mal consigo entender sua pronúncia. Ele parece ter declarado guerra ao inglês do rei, tanto quanto ao rei dos ingleses. Você precisa mesmo partir agora? Ele deve chegar a qualquer momento. Não, lamento muito, mas realmente fiquei mais tempo do que podia. Esperaremos por você no princípio da manhã, e quando você tiver conseguido passar com esses livros de código bem por baixo do nariz do Duque de York, poderá escrever um finis triunfante do fecho do relatório de sua permanência na Inglaterra. E o que é aquilo? Tokai? Perguntou ele, estendendo a mão para uma garrafa coberta de poeira e pesadamente lacrada que estava em cima de uma salva de prata, ao lado de 2 cálices de hastes longas. Posso oferecer-lhe um cálice, antes que inicie sua jornada? Não, obrigado, mas parece que vamos ter uma orgia por aqui. O gosto de Altamont para vinhos é excelente, e agradou-lhe muitíssimo o meu Tokai. Esse camarada é cheio de melindres e precisa ser adulado com pequenas cortesias. Tive tempo para estudá-lo, posso garantir-lhe. A essa altura, eles já haviam caminhado lentamente de volta ao terraço, e seguido pelo caminho murado até a ponta do jardim, onde o chofer do barão já fizera o motor do grande carro estremecer. Aquelas são luzes do porto de Harwich, suponho, comentou o primeiro secretário, enquanto colocava a bata de viagem que lhe protegeria as roupas contra a poeira da estrada. Como tudo parece calmo e tranquilo, mas ainda esta semana podem acender-se outras luzes, e a costa inglesa tornar-se um lugar bem menos pacífico. Até mesmo os céus podem não demonstrar grande gentileza, se tudo quanto nosso barão Zeppelin nos promete se demonstrar verdadeiro. A propósito, quem é aquela? Somente uma das janelas da grande casa estava iluminada. Havia uma lâmpada de pé sobre uma mesa, e sentada diante dela, uma mulher de aspecto bondoso, velha e de rosto avermelhado, envolvido em uma touca engomada de camponesa. Estava inclinada sobre seu tricô, parando ocasionalmente para acariciar um grande gato negro, que se enroscava em um banquinho a seu lado. Aquela é Marta, a única criada que ficou comigo. O secretário deu uma risadinha entre dentes. Quase podia ser a personificação da Grã-Bretanha, disse ele, completamente absorvida consigo mesma e com seus interesses imediatos e com um ar de confortável sonolência. Bem, au revoir, Von Borg. Com um aceno final de mão, ele saltou para dentro do carro e, em um momento mais tarde, os 2 fachos cônicos e dourados emitidos pelos faróis dianteiros projetaram-se através da escuridão. O secretário inclinou-se nas almofadas confortáveis de sua luxuosa limusine, seus pensamentos tão absortos pela tragédia europeia que deveriam iniciar-se a qualquer momento, que mal notou quando, no momento em que seu automóvel dobrava a curva da estrada para entrar na curta rua que atravessava a aldeia, quase esmagou um pequeno Ford que vinha na direção oposta. Quando o último lampejo dos faróis traseiros do automóvel desapareceu à distância, Von Borg caminhou lentamente de volta ao seu escritório. Enquanto passava, percebeu que sua velha empregada havia desligado a lâmpada e se recolhido. Para ele, era uma nova experiência, todo aquele silêncio e escuridão em uma ampla casa, pois sua família era grande e tinham muitos criados. Todavia, sentia-se profundamente aliviado ao pensar que todos se achavam em segurança e que, salvo por aquela velha senhora que havia permanecido na cozinha, ele tinha um lugar inteiro para si próprio. Ainda tinha muitas coisas a arrumar em seu escritório e sentou-se para queimar documentos.
até que seu rosto bonito e inteligente se avermelhou com o calor produzido pelos papéis em chamas. Uma grande valise de couro fora colocada ao lado de sua escrivaninha, e começou a acomodar de forma muito ordenada e sistemática os preciosos conteúdos de seu cofre dentro dela. Mal tinha começado essa fase de seu trabalho, entretanto, quando seus ouvidos aguçados captaram o ronco distante do motor de um automóvel. Imediatamente ele proferiu uma exclamação de contentamento, afivelou as tiras da valise, fechou e trancou o cofre e saiu rapidamente para o terraço. Chegou justamente a tempo de ver os faróis de um pequeno carro que estacionou diante do portão. Um passageiro saiu do veículo e avançou rapidamente em sua direção, enquanto o chofer, um homem mais velho e bastante corpulento, ostentando um grande bigode grisalho, acomodava-se comodamente no assento, com a atitude de alguém que se resigna a uma longa espera. Bem, então, indagou Von Bork, ansiosamente, correndo até o portão para receber seu visitante. À guisa de resposta, o homem ergueu um braço acima de sua cabeça e sacudiu triunfalmente um pequeno pacote envolto em papel pardo. Pode apertar minha mão com a maior alegria esta noite, mister, exclamou ele. Finalmente estou trazendo o toucinho para casa. Os códigos? Exatamente como disse em meu cabograma. Do primeiro ao último semáforo, códigos de luzes, código Marconi, cópias, naturalmente, não os originais. Isso seria perigoso demais, mas é mercadoria de primeira, pode confiar em mim. O homem bateu cordialmente no ombro do alemão, com uma familiaridade vulgar que fez o outro franzir a testa e encolher-se. Vá entrando, convidou. Estou sozinho em casa. Estava só esperando por isso. Naturalmente, uma cópia é melhor que o original. Se o original desaparecesse, eles iam mudar tudo de novo. Tem certeza de que a cópia é segura? O irlandês americano tinha entrado no escritório, desabado numa poltrona e esticado seus longos membros. Era um homem alto e magro, de uns 60 anos, com traços bem definidos e uma barbicha parecida com um cavanhaque, que lhe conferia uma semelhança superficial com as caricaturas do tio Sam. Um charuto úmido e mastigado, defumado pela metade, pendia do canto de sua boca. Ao sentar-se, piscou um fósforo para reacendê-lo. Está se preparando para a mudança? Observou enquanto olhava ao redor. Diga-me uma coisa, mister, acrescentou ele quando seus olhos caíram sobre o cofre, visível pela remoção da cortina. Não vai me dizer que guarda seus documentos ali dentro? E por que não? Nossa, em uma engenhoca completamente aberta como essa aí, e ainda pensam que é um grande espião. Ora, qualquer arrombador yankee entrava nesse cofre com um abridor de latas. Se eu soubesse que qualquer carta minha ficaria solta aí dentro, desse traste velho sem a menor segurança, seria um otário em descrever. Qualquer arrombador encontraria maior dificuldade para forçar esse cofre, respondeu Von Bork. Não existe ferramenta capaz de cortar esse metal. Mas e a fechadura? Também não. Tem um ferrolho de combinação dupla por dentro. Sabe o que é isso? Pode me revistar para descobrir se tenho a resposta. Bem, para fazer o ferrolho se abrir, você precisa de uma palavra, que serve como senha, além da combinação de um conjunto de algarismos. Ele ergueu-se e mostrou um disco duplo, cheio de indentações, encaixando ao redor da fechadura. O disco de fora é para as letras e o de dentro para os números. Tudo bem, já vi que é bom mesmo. Assim, como pode perceber, não é tão simples de arrombar como você havia pensado. Mandei construí-lo há 4 anos e adivinhe só quais foram as senhas e combinações que eu escolhi. Não faço a menor ideia. Bem, escolhi a palavra agosto e para a senha 1914. Para a combinação, justamente o mês em que estamos. O rosto do americano demonstrou sua surpresa e admiração. Puxa vida, mas que esperteza, hein? Você calibrou com a maior precisão. Sim, alguns de nós mesmo, então, tínhamos condições para calcular a data exatamente. E a data chegou. Portanto,
Estou fechando a casa amanhã de manhã e indo embora. Bem, eu acho que você vai ter de me dar uma mão também. Eu não vou ficar neste país desgraçado completamente sozinho e sem nenhum amigo. Pelo que vejo, dentro de uma semana, ou menos, o velho John Bull vai estar empinando nas patas traseiras, escarvando o chão e bastante zangado. Prefiro olhar para ele do outro lado das águas. Mas você não é cidadão americano? Bem, Jack James também era cidadão dos Estados Unidos e está preso agora em Portland, americano ou não. Não faz a menor diferença para um tira britânico dizer a ele que você é cidadão americano. Ele vai dizendo de saída: aqui só vale a lei e a ordem britânica. A propósito, Mister, falando em Jack James, segundo me parece, o senhor não faz muita coisa para proteger seus homens. Que quer insinuar com isso? Perguntou Von Burke incisivamente. Ora, que é o patrão? Essa é a verdade. É ou não é? É obrigação do empregador não deixar seus funcionários na mão. Só que eles entram numas frias e o senhor não faz nada para ajudar. Ou alguma vez procurou fazer alguma coisa. Veja o caso do James. Foi culpa do próprio James. Você sabe disso muito bem. Ele era independente demais para cumprir suas tarefas. James só tinha ossos na cabeça. Nesse ponto, concordo com o senhor. Mas também houve o caso de Hollis. Esse era louco. Bem, ele ficou um pouco confuso no final. Mas quando um camarada tem de ficar representando um papel de manhã à noite, com 100 caras em volta loucos para jogar os tiras em cima dele na primeira oportunidade, é claro que ele começa a enlouquecer. E agora o Steiner. Von Bork estremeceu violentamente e seu rosto avermelhado empalideceu. Mas o que houve com Steiner? Ora, eles o pegaram, só isso. Invadiram sua loja a noite passada e agora ele, mais todos os documentos que encontraram, estão no cárcere de Portsmouth. Você está partindo enquanto o pobre diabo vai ter que aguentar o repuxo e vai ter muita sorte se conseguir se safar desta com vida. É por isso que eu quero ir para o outro lado das águas ao mesmo tempo que você. Von Bork era um homem forte e controlado, mas foi fácil ver que essa notícia o havia abalado. Mas como foi que eles conseguiram capturar Steiner? Murmurou. Esse é o pior golpe que já levei. Bem, o senhor quase recebeu um golpe pior ainda, porque eu acredito que eles não estão muito longe da minha pista. Você não pode estar falando sério, mas é claro que estou. A proprietária do apartamento que eu alugo em Frampton andou sendo interrogada e, quando me assoprou a notícia, achei que já estava na hora de me arrancar. Mas o que eu quero mesmo saber, mister, é como os tiras ficam sabendo dessas coisas. Steiner é o quinto homem que o senhor perde desde que me contratou e já sei qual é o nome do sexto, se não der o fora bem depressa. Como é que explica isso? Não tem vergonha de ver seus agentes derrubados um a um? O rosto de Von Burke assumiu uma coloração escarlate. Mas como ousa falar comigo desse jeito? Se eu não usasse certas coisas, Mister não estaria a seu serviço. Mas vou dizer-lhe diretamente o que tenho em mente. Eu já ouvi falar a respeito do senhor e de seus políticos alemães que, quando um agente acabou de fazer o seu serviço, nenhum de vocês lastima nem um pouco que o cara seja engaiolado. Von Burke ergueu-se de um salto. Você ousa sugerir que eu denunciei meus próprios agentes? Não sou eu que estou afirmando isso, mister, mas existe um pombinho pousado em algum lugar que está ouvindo tudo e arrulhando mais adiante. E é o senhor que tem que descobrir quem é e onde está. Seja como for, não me arrisco nem um dia mais. Vou-me embora para a pequena Holanda, e quanto mais depressa chegar lá, melhor. Von Burke conseguira dominar a cólera. Fomos aliados por um tempo demasiado longo para brigarmos logo agora, justo no dia da vitória, afirmou. Você realizou um trabalho esplêndido, correu grandes riscos e não me esquecerei disso. Concordo que deveria ir de imediato para a Holanda. Em Rotterdam, conseguirá tomar um barco para Nova York. Dentro de uma semana, nenhuma outra linha estará segura. Agora, dê-me o livro, que vou guardá-lo com o resto.
O americano segurava o pequeno pacote em uma das mãos, mas não fez qualquer movimento para entregá-lo. E quando vai me passar a massa? O quê? A grana? Minha recompensa? As 500 libras. O artilheiro se meteu a besta no final e eu tive de amaciá-lo com mais 100 dólares. Senão seria na dicas para o senhor e para mim. Terminou o negócio, me disse ele. E o cara estava falando sério também. Mas 100 pratas a mais resolveram o caso. Tudo isso me custou 200 libras, do começo ao fim, de modo que não há chance de que eu lhe entregue sem receber meus cobres. Von Burke sorriu com alguma amargura. Você não parece estar fazendo um conceito muito elevado de minha honra, falou. Você quer receber o dinheiro antes de me entregar o livro. Bem, Mr. Negócio. Tudo bem, vamos fazer do seu jeito. Sentou-se à escrivaninha e preencheu um cheque às pressas, que arrancou do talão, mas não chegou a entregar a seu companheiro. Afinal de contas, Sr. Altamont, disse ele, já que a situação está nesses termos, não vejo por que deva confiar no senhor mais do que você confia em mim. Entendeu bem? Acrescentou, olhando por cima do ombro para o americano. O cheque está aí, em cima da mesa, mas tenho o direito de examinar o pacote antes que você pegue o dinheiro. O americano passou-lhe o pacote sem mais uma palavra. Von Burke desamarrou o barbante e retirou 2 invólucros do papel. Então, ficou imóvel por um momento, olhando com silenciosa surpresa para um pequeno livro azul que surgira à sua frente. O título estava impresso em letras douradas à capa, Manual Prático de Apicultura. Mas só por um instante o espião mestre teve tempo de arregalar os olhos para essa inscrição estranhamente relevante. No momento seguinte, um punho de ferro agarrou-lhe a nuca e uma esponja embebecida em cloroforme foi apertada contra seu rosto contorcido. Aceita outro copo, Watson? Disse o Sr. Sherlock Holmes, acenando com uma garrafa de Imperial Tokai. O chofer corpulento, que agora se assentara junto à mesa, empurrou seu cálice para a frente, com uma certa sofreguidão. É um bom vinho, Holmes. Um vinho notável, Watson. O nosso amigo que está ali deitado no sofá garantiu-me que provinha da adega principal do imperador Franz Joseph, no palácio de Schönbrunn. Posso pedir-lhe para abrir a janela? Se não for incômodo, o vapor do cloroforme não melhora o paladar. O cofre estava escancarado e Holmes parado diante dele, removendo pasta por pasta, examinando rapidamente os conteúdos de cada uma e então guardando-os cuidadosamente na própria valise de Von Burke. O alemão continuava dormindo sobre o sofá, emitindo roncos que mais pareciam estertores, uma correia ao redor dos braços e outra em volta das pernas. Não temos necessidade de nos apressarmos, Watson. Não há o menor perigo de uma interrupção. Quer fazer o favor de puxar o cordão da campainha? Não há ninguém em casa exceto a velha Marta, que executou seu papel de forma admirável. Eu apliquei-lhe a situação desde que comecei a trabalhar no caso. A dona Marta acho que ficará feliz em saber que já foi tudo resolvido. A velha senhora, de aspecto agradável, havia aparecido na porta. Ela fez uma curvatura e lançou um sorriso para o Sr. Holmes, mas relanceou um olhar um tanto apreensivo para a figura que jazia sobre o sofá. Está tudo bem, dona Marta. Ele não sofreu nenhum ferimento. Folgo em sabê-lo, Sr. Holmes. Ele foi um bom patrão, considerando sua maneira de ser. Ontem, ele até queria que eu acompanhasse sua esposa para a Alemanha, mas isso não estaria em absoluto de acordo com seus planos, não é verdade? Sem dúvida não estaria, dona Marta. Enquanto a senhora permanecesse aqui, eu me sentiria tranquilo. Esta noite tivemos de esperar bastante tempo pelo seu sinal. Era o secretário da embaixada que não saía, senhor. Eu sei, o carro dele passou pelo nosso. Eu já estava pensando que ele não iria embora nunca. Eu sabia que não seria bom para os seus planos, senhor, encontrá-lo ainda aqui. Realmente não. Bem, o único resultado é que tivemos de esperar mais de meia hora antes que a víssemos apagar a lâmpada e soubéssemos que o campo estava livre. A senhora pode se apresentar a mim amanhã de manhã, dona Marta, em Londres, no Hotel Claridge. Pois bem, senhor. Suponho que já esteja com tudo preparado para a sua partida. Sim, senhor.
Ele mandou 7 cartas para o correio hoje. Tomei nota dos endereços como de costume. Muito bem, dona Marta, vou examiná-los amanhã. Boa noite. Estes documentos, continuou ele, depois que a velha senhora se retirar, não apresentam uma importância muito grande, pois naturalmente as informações que eles contêm já foram enviadas há muito tempo para o governo alemão. Estes são apenas os originais, que não podiam ser retirados do país com segurança. Então não servem para mais nada. Eu não chegarei a isso, Watson. Pelo menos servirão para mostrar à nossa gente o que é conhecido e o que não é. De resto, posso lhe informar que uma boa parte desses papéis foi obtida por um intermédio, e não preciso acrescentar que as informações que contém não merecem a menor confiança. Se eu vier a saber que algum cruzador alemão tentou atravessar as águas do Estreito de Solent, baseado nos mapas dos campos de minas que forneci a eles, esta recordação há de alegrar bastante os anos de declínio provocados por minha velhice. Mas e você, Watson? Ele interrompeu o trabalho para agarrar o velho amigo pelos ombros. Mal tive tempo para vê-lo à luz do dia nos últimos tempos. Como os anos o têm tratado? Você parece o mesmo rapagão alegre de sempre. Sinto-me 20 anos mais moço, Holmes. Raramente me senti tão feliz como quando recebi seu telegrama pedindo-me para ir de automóvel até Harwich, a fim de encontrá-lo. Mas você, Holmes, você mudou muito pouco, salvo este cavanhaque horrível. Temos de fazer alguns sacrifícios pela pátria, Watson, disse Holmes, puxando de leve a sua barbicha. Mas não se preocupe, que amanhã ele será apenas uma horrível lembrança do passado. Com meus cabelos cortados e mais algumas modificações superficiais, sem dúvida reaparecerei no Claridge amanhã, tal como era antes deste número americano. Perdoe-me, Watson. Receio que a fonte do meu inglês tenha sido contaminada em caráter permanente. Quero dizer, antes que a personificação deste personagem americano me fosse solicitada. Mas você estava aposentado, Holmes. Da última vez que nos deram notícias, soubemos que você estava vivendo como um ermitão entre suas colmeias e seus livros, em uma granja isolada, que ficaria em alguma parte da região de South Downs. Exatamente, Watson. E aqui está o fruto de meus lazeres, o magnum opus de minha senectude. Ele apanhou um livrinho de cima da escrivaninha e leu o título completo. Manual Prático de Apicultura, com algumas observações sobre a segregação da abelha mestra. Pois fique sabendo que o escrevi sozinho. Contemple o fruto de noites pensativas e dias laboriosos, enquanto eu observava as pequenas equipes de trabalho como antigamente havia observado o baixo mundo dos criminosos de Londres. Mas como foi que recomeçou a trabalhar? Eu mesmo fiquei espantado com isso e não cesso de me maravilhar. Se tivesse sido somente o ministro de Relações Exteriores, eu poderia ter me recusado. Mas quando o próprio primeiro-ministro se dignou a visitar meu humilde teto, o fato é, Watson, que esse cavalheiro que está roncando aí no sofá era bom demais para a nossa gente. Ele dava a impressão de ser o único representante de uma classe especial. Uma porção de coisas estava indo mal e ninguém podia entender por quê. Suspeitou-se de alguns agentes e até mesmo alguns espiões chegaram a ser capturados, mas havia evidências de uma força central, muito sólida e secreta. Era vitalmente necessário identificar essa força e expô-la. Foi extremamente pressionado a tomar conta do assunto. Custou-me 2 anos, Watson, mas não estiveram vazios de experiências excitantes. Se eu lhe contar que iniciei minha peregrinação em Chicago, fui aceito como membro permanente de uma sociedade secreta irlandesa em Buffalo e causei sérios problemas à polícia em Skibbereen, de modo a eventualmente chamar a atenção de um agente recrutador subordinado a Von Bork, que me recomendou como um candidato promissor, você perceberá que esse assunto foi muito complexo. Desde então, fui honrado com sua plena confiança, o que não impediu que a maior parte de seus planos fracassassem de maneira sutil,
e que 5 de meus melhores agentes acabassem na prisão. Eu fiquei cuidando deles, Watson, e apanhei um a um à medida em que amadureciam. Bem, senhor, espero que não esteja passando mal. A última observação foi dirigida ao próprio Von Bork, que, depois de ofegar e piscar bastante, tinha permanecido deitado bem quietinho, enquanto escutava o depoimento de Holmes. Logo a seguir, ele explodiu em uma enxurrada furiosa de invectivas em alemão, o rosto contorcido em convulsões de raiva. Holmes prosseguiu sua rápida investigação dos documentos, sem dar grande importância às pragas e maldições de seu prisioneiro. Embora não seja musical, o alemão é a mais expressiva de todas as línguas, troçou ele quando Von Bork parou finalmente por pura exaustão. Olhem, olhem, acrescentou ele, olhando atentamente para a letra de uma anotação no canto de uma das pastas, antes de colocar o documento na valise junto com os outros. Isto deve servir para colocar outro passarinho na gaiola. Não fazia ideia de que o tesoureiro do Ministério da Guerra fosse um patife como os outros, ainda que, para falar a verdade, estivesse de olho nele há bastante tempo. Sr. Van Bork, você terá de responder a muitas acusações. O prisioneiro se soerguera no sofá com alguma dificuldade e contemplava seu captor com uma estranha mistura de espanto e rancor. Ainda vou acertar minhas contas com você, Altamont, ameaçou, falando lenta e deliberadamente. Mesmo que leve toda a vida, ainda vou acertar as contas com você. A velha e melosa canção, ironizou Holmes. Com que frequência eu a escutei em dias que já lá vão? Era a balada favorita do falecido e lamentado professor Moriarty. O coronel Sebastian Moran também costumava trauteá-la. Não obstante, vou vivendo e criando minhas abelhinhas em South Downs. Amaldiçoado seja seu traidor vira-casaca! Gritou o alemão, esforçando-se para se libertar das correias que o prendiam, enquanto seus olhos furiosos dardejavam de ódio e anunciavam seu desejo de homicídio. Não sou uma pessoa assim tão ruim, disse Holmes sorrindo. Como a transformação de meu sotaque certamente lhe deve estar revelando, o Sr. Altamont de Chicago nunca teve existência real. Eu o usei enquanto precisava dele, e agora foi embora para sempre. Mas então quem é você? Realmente, quem eu sou é irrelevante, Sr. Von Bork. Mas uma vez que o assunto parece interessá-lo tanto, posso dizer-lhe que este não é o meu primeiro relacionamento com membros de sua família. Já realizei muitos negócios na Alemanha em tempos idos e acredito que meu nome provavelmente lhe seja familiar. Gostaria muito de saber qual é, disse o alemão com uma expressão cruel. Fui eu que provoquei a separação entre Irene Adler e o falecido rei da Boêmia, quando seu primo Heinrich era o enviado imperial. Fui eu também que salvei o conde von und zu Grafenstein, irmão mais velho de sua mãe, de ser assassinado pelo terrorista e anarquista militante Klopman. Fui eu também. Von Bork endireitou-se cheio de espanto. Ah, somente um homem capaz disso! Exclamou. Exatamente, assentiu Holmes. Von Bork gemeu e se deixou cair novamente no sofá. E a maior parte das informações que coletei e transmiti vieram de você, exclamou. Mas então não valem nada. O que foi que eu fiz? Estou arruinado para sempre. Certamente esses documentos todos não são lá muito dignos de confiança, comentou Holmes. Vai ser necessário verificar um por um e o senhor vai dispor de muito pouco tempo para verificações. Seus almirantes, por exemplo, poderão descobrir que os novos canhões são bem maiores do que eles esperavam e que os cruzadores que acabaram de ser lançados talvez sejam um pouquinho mais rápidos. Von Bork apertou as mãos amarradas contra a própria garganta, como se quisesse sufocar-se em um acesso de desespero. Existe uma série bastante longa de outros detalhes que virão à luz no devido tempo, sem a menor dúvida. Mas o senhor tem uma qualidade muito rara nos alemães, Sr. Von Bork. É um desportista, o que significa que sabe perder.
e tenho certeza de que não ficará de má vontade comigo ao perceber que o senhor, que conseguiu enganar tanta gente, finalmente encontrou alguém que o enganasse. Afinal de contas, o senhor fez tudo o que estava a seu alcance para favorecer o seu país, enquanto eu fiz o melhor que podia para defender o meu. Pode existir alguma coisa mais natural do que isso? Além do mais, acrescentou com um certo grau de gentileza, colocando a mão direita sobre o ombro do homem prostrado. Acredito que ser derrotado por mim é bem melhor que cair perante algum adversário mais ignóbil. Já acabei de arrumar os documentos, Watson. Se me fizer o favor de ajudar a mover nosso prisioneiro, acho que podemos partir imediatamente para Londres. Não foi tarefa fácil transportar Von Burke, que era um homem forte no auge do desespero. Finalmente, cada um de nós, segurando-o firmemente por um braço, conseguimos puxá-lo muito lentamente ao longo do caminho do jardim, que ele trilhava com tanto orgulho e confiança ao receber as congratulações do famoso diplomata apenas algumas horas antes. Depois de uma luta final, curta mas violenta, ele foi erguido e depositado, com os pés e mãos ainda atados, no assento sobressalente do pequeno carro. Sua preciosa valise foi encaixada ao lado dele, contra as costas do assento dianteiro. Confio que você esteja tão confortável quanto permitem as circunstâncias, disse-lhe Holmes quando os arranjos finais foram contemplados. Acho que tomo uma liberdade grande demais se acender um charuto e colocar entre seus lábios? Mas todas as amenidades eram puro desperdício para com o furioso alemão. Eu suponho que perceba, Sr. Sherlock Holmes, disse ele, que caso seu governo o apoie no tratamento que me dispensou, estará cometendo um ato de guerra. E que me diz de seu governo e todo o tratamento dispensado ao meu, com o objetivo de reunir esses papéis? Disse Holmes, dando 2 ou 3 palmadinhas na valise. O senhor não passa de um cidadão. Não possui mando de prisão contra mim. O processo inteiro é absolutamente legal e ultrajante. Com certeza, concordou Holmes, e está raptando um susto alemão e roubando-lhe seus documentos particulares. Bem, certamente compreende a sua posição nesse caso, tanto a sua como a de seu cúmplice, aqui ao lado. Se eu gritasse pedindo socorro ao passarmos pela aldeia, meu caro senhor, se fizesse alguma tolice desse tipo, provavelmente acrescentaria aos títulos tão limitados de nossas humildes estalagens rurais a alternativa de colocarem ao prussiano enforcado em suas tabuletas. Os ingleses são criaturas muito pacientes, mas presentemente seus ânimos andam um pouco inflamados e seria melhor que não tentasse exaltá-los em demasia. Não, Sr. Von Burke, irá muito caladinho, de maneira mais tranquila e sensata, até chegarmos a Scotland Yard, de onde pode mandar um recado para seu amigo, o Barão von Herling, e descobrir se ainda há algum jeito de ocupar aquele lugarzinho que lhe havia reservado na comitiva do embaixador. Quanto a você, Watson, como vai apresentar-se ao seu antigo regimento, conforme me deu a entender, Londres não ficará fora de seu caminho. Agora, venha passear um pouco comigo pelo terraço, pois esta poderá ser a última conversa tranquila que vamos desfrutar até o fim de nossas vidas. Os dois amigos mantiveram uma conversa pessoal durante alguns minutos, recordando mais uma vez os últimos dias, enquanto seu prisioneiro se contorcia em vão para livrar-se das correias que o prendiam. Ao retornarem ao carro, Holmes apontou para o mar iluminado pelo luar e sacudiu a cabeça pensativamente. Está chegando um vento leste, Watson. Acho que não, Holmes. Está quente demais. Meu bom e velho Watson, você é o único ponto fixo e constante em uma época de tantas mudanças. Está soprando um vento leste, sim. Um vento que jamais soprou antes sobre a Inglaterra. Será frio e cortante, Watson, e muitos de nós poderemos murchar em consequência de suas rajadas. Não obstante, é um vento mandado pelo próprio Deus, pois um país mais limpo, melhor e mais forte irá mostrar-se à luz do sol quando a tempestade finalmente passar. Ligue logo o motor, Watson. Já devíamos estar a caminho. Tenho um cheque de 500 libras que deverá ser descontado de manhã, bem cedo, pois o emitente é bem capaz de mandar sustá-lo, caso tenha a menor oportunidade de fazer isso.